nesse computador. Então, querida Ana Lia Santos, muito obrigada pela presença. É um prazer te ter aqui nos nossos seminários, que acontecem no SMAT, aqui em Portimão, e o palco é seu. Muito obrigada. Eu sei pouco sobre o vosso curso, não sei se os alunos querem apresentar exatamente, para eu depois vos falar um bocadinho também daquilo que foi o desafio que a Carla me lançou muito simpaticamente e que eu terei todo o gosto de falar com vocês e de descortinar, ou seja, levantar um bocadinho a ponta do véu sobre o que é efetivamente quando nós queremos fazer um design da ativação, ou seja, um tipo de design que já não é tanto um design que tenha um sufixo ou um prefixo, não é? Mas de facto usar o design enquanto um instrumento, não é? De ativação social e cultural, que eu acho que é um bocadinho o papel que nós temos. E eu e a Carla damos aulas, as duas, aqui na Faculdade de Belas Artes, quer em projeto na licenciatura, quer depois em pós-graduação e em mestrado. Temos as melhores das disciplinas juntas. Temos disciplinas como laboratório, que é uma disciplina que não serve para nada, temos métodos, que é a disciplina de quem ninguém percebe nada, e de facto aquilo que nós gostamos de fazer as duas é levar o design onde ele totalmente não vai e experimentar com ele, fazer coisas com ele que normalmente não se fazem. E esta maneira no fundo, abordar o design como uma coisa absolutamente ilimitada é para nós uma intencional e é uma preocupação, porque nós achamos, mais do que designers, nós temos que ser agentes de design, ou seja, nós temos que ter uma preocupação de aquilo que nós fazemos, não é? Ser feito de acordo com são os nossos valores, aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que nós acreditamos e, sobretudo, também de acordo com aquilo que é a nossa visão, não é? Para a sociedade e para o futuro. É? Muitas vezes, de facto, o design, antes de mais, é um elemento que acrescenta valor, não é? E esse valor não é só económico, ou seja, durante muito tempo nós achávamos que o design era algo ligado à indústria, não é? Ou ligado mais puramente à investigação, mas efetivamente o design é cada vez mais um instrumento de acrescentar valor. Eu gosto pouco da ideia de ser o design que resolve problemas, não é? Género, nós somos o canalizador, não é? Dos criativos. Portanto, eu tenho um problema, chamo um designer, odeio. Não é? Somos antes agentes, ou seja, somos pessoas que inoculam o design onde ele não está, levamos o design onde ele normalmente não se encerra e com isso conseguimos explicar às pessoas quais são as vantagens que o design tem e o que é que ele pode trazer às pessoas, à sociedade e à cultura. E em relação à mudança repentina, ou cada vez mais repentina e mais rápida, da relação das pessoas com os objetos e das pessoas com o mundo construído, não é? Por oposição àquela dimensão biológica que nós herdamos e que demora milhares de anos a transformar-se, não é? E cada um de nós, quer eu, quer qualquer um de vocês, tem esta sobreposição, não é? Portanto, nós somos um ser humano, não é? Que tem uma definição de milhares de anos, mas cuja evolução é lenta, não é? E, portanto, é tão lenta que nós continuamos a ter 2 olhos, 10 dedos, não é? E basicamente como objeto, não é? Como desenho, nós continuamos a ter exatamente o mesmo desenho, não é? Há 10 milhões de anos. Do ponto de vista social, não é? Nós reinventamos quase cotidianamente, certo? E isso obriga, efetivamente, o design, quando o design é feito por e para as pessoas, a pôr-se em questão, não é? E a visitar-se cada vez mais e pensar o que é que nós queremos do design, não é? O que é que o design deve ser? O que é que nós, como designers, o que é que nós queremos fazer, não é? E que papel é que nós queremos reclamar para nós, muito mais do que aceitarmos o papel que a sociedade nos impõe, não é? Porque ele é pequenino e muitas vezes nós sentimos-nos apertadas e pouco motivadas, não é? Para viver dentro desse papel mais tradicional do design. Portanto, se vocês quiserem um bocadinho apresentar-se e dizerem um bocadinho o que é que fazem e porque é que estão neste curso e o que é que é a vossa relação com o design, eu gostava muito de ouvir também. Diogo, vai lá. É assim, força. Por que você está aqui nesse curso? Ou o que te interessa nesse curso? Paraquedas no curso? Não, sim, mas o que te interessa nesse curso? Outra coisa. Mas mais umas Mais? coisas mais animadas. Mais animação. Uhum.
Conseguiu ouvir, querida? Motion. Olá, já sei o nome. É bom. Chamo-me Ruben. Sim. Eu também queria um curso assim, um bocado paraquedas na altura, porque eu estava a pensar em ir para uma área que é assim um bocadinho amiguinha, que é arquitetura, mas depois eu vim para aqui. E pronto, eu gosto bastante da ilustração, então da parte de design gráfico, mesmo motion também gosto. Agora estou a gostar de explorar a parte de design especulativo, que fizemos no semestre passado, e acho que é mais por esse lado agora que não O meu nome é Vasco, portanto, contextualização do curso, não sei muito bem como é que me parar, mas acho que a experiência de vida que me levou aqui e conselhos de pessoas com mais experiência do que eu, e estou neste curso com o intuito de desenvolver e ser bom a nível de branding, que é o meu objetivo, branding e publicidade. Eu sou a Emília, também vim para este curso também de paraquedas, não sabia para onde é que eu ia me virar e eu tenho interesse em explorar as manualidades, eu gosto muito de cerâmica e explorar várias técnicas. Podes falar um bocadinho mais? Eu não estou a perceber muito bem, tens que falar. Gosto de cerâmica e o meu interesse é as manualidades e experimentar várias técnicas. O meu nome é Pedro, eu não caí de paraquedas neste curso. Eu tirei um curso profissional aplicado às comunicações e relações públicas, no qual no imediato não tirei uma licenciatura porque quis trabalhar e porque depois queria voltar novamente à área e renovar, digamos, os conhecimentos e aprender um bocadinho mais. Foco-me bastante nas questões de branding, mas agora nos últimos tempos um bocadinho mais ligados à parte de serviços aplicados ao território. E o objetivo será mesmo encontrar, resolver problemas do cotidiano, digamos assim, e fazer com que os projetos se materializem. Dora? Meu nome é Dora. Eu também não caí aqui de paraquedas. Eu estava muito insatisfeita com o meu percurso profissional até à data. Eu trabalhava numa biblioteca pública e achei que precisava de muito mais criatividade na minha vida, porque aquilo era extremamente aborrecido. No entanto, trouxe comigo, como sempre tive a minha paixão por livros e pelas narrativas e pelo storytelling. Pretendo abordar essa vontade, essa necessidade de contar histórias também com uma junção, digamos assim, com tudo o que é feito manualmente, com tudo o que é manual, e também um pouco com o digital, digamos, de forma a que ambos acabem por, está-me a faltar a palavra, complementar e juntos poder contar uma história de forma muito mais imersiva, digamos assim. É engraçado, vocês no fundo, todos vocês me tiveram a falar de meios, de ferramentas, não é? E poucos de vocês tiveram a coragem de partilhar comigo, depois também não me conhecem de lado nenhum, eu percebo isso. E muitas vezes a expectativa, não é? A expectativa que nós temos em sala de aula é um bocadinho essa, não é? Nós somos reservados por natureza. Não é? Nenhum de vocês partilhou propriamente comigo uma visão, não é? Eu gosto imenso de motion, eu quero misturar a manualidade, eu gosto, não é? Não foi isso que eu vos perguntei, eu adoro que vocês gostem disso. A minha pergunta é, não é? Ok, vocês vão fazer isso para quê? Não é? Eu estava à espera que me dissessem, quero mudar o mundo. A gente pode ao contrário. Agora a gente faz o contrário.
não é? Quer mudar o mundo, porque eu acho que não sei o quê, não é? Há poucas pessoas desta área criativa que tenham um papel político e social de intervenção, não é? Há aqui na vossa geração, uma certa dificuldade de expressar o sonho, não é? O sonho enquanto espaço para eu, não é? É um caso como se tivessem roubado a possibilidade de vocês dizerem disparates, não é? E acho que é uma pena, porque eu sei que vocês com certeza têm sonhos, não é? Acho que vocês são de facto a melhor geração e aquela que é mais preparada, é uma coisa que eu muitas vezes dizem, mas esta geração é muito ansiosa e não sei o quê, muito parada, e eu disse assim, muito ansiosa, mas isso é um sinal de inteligência. Se eu tivesse a idade deles e estivesse na situação deles, eu também estava super ansiosa, certo? Portanto, o problema não são vocês são uma geração fantástica, não é? O problema é que, efetivamente, do ponto de vista social, nós estamos a mudar tanto e de tal maneira, não é? Que há países como nós, em que as políticas no geral, seja da educação, seja económicas, e elas depois estão todas ligadas, vos dão um papel, não é? Ou vos vendem a ideia, não é? De que vocês, se não estão a funcionar, o problema é vosso, não é? Quando é exatamente o contrário, vocês estão a funcionar um bocadinho bem demais, não é? E, portanto, tem uma visão de tal forma clara sobre aquilo que vos rodeia, não é? Que é quase difícil, não é? Vocês tomarem nas próprias mãos ou terem atitudes, porque quase que sentem que não vale a pena, não é? Porque, de alguma maneira, parece que a desilusão é uma coisa que está, como os cereais, está sempre ao pequeno almoço, não é? E eu gostava, aliás, tenho sempre esta fé, de facto, nada melhor do que a geração a seguir para provar que a geração antiga estava errada. Não é? E, portanto, por muito que vocês agora vos sintam mais perdidos ou que não vos dão tanto valor à criatividade, às áreas que não é? Inclusive ela diz-me, eu trabalhava numa biblioteca pública e era uma seca. E eu pensei, eu gostava tanto de trabalhar numa biblioteca pública, não é? E nunca me passaria pela cabeça que isso fosse uma seca, mas também nunca trabalhei nenhuma, não é? Mas eu pergunto, porquê é que uma biblioteca pública há de ser uma seca? Porquê é que uma biblioteca pública não é a melhor coisa do mundo, não é? Porquê é que eu não me posso, como designer, dedicar a transformar bibliotecas, não é, aos museus ou whatever, não é, ou às escolas ou outras coisas que nos melhores lugares do mundo? E, no fundo, eu e a Carla procuramos sempre também, e acredito que os meus colegas têm, que as aulas sejam também divertidas e, sobretudo, que nós nos divertimos a dar aulas e que os nossos alunos possam divertir-se connosco e deixarem de ter medo, não é? De não acertarem ou não fazerem a coisa certa à primeira, ou daquilo que estão a dizer não é aquilo que é politicamente correto, ou, não é? Há aqui uma liberdade que a minha geração partilha e que gosta de partilhar com vocês. A Carla falou comigo, de eu falar com vocês da Lisbon Design Week, porque é um projeto que está no começo e é de facto um projeto que começa por uma paixão, não é? Por um sonho, por alguma desilusão e, sobretudo, porque parecia impossível. E sabe a coisa que eu gosto é que alguém me diga assim, isso não se faz. Ou, não, isso é impossível. Ou, não, parece muito disparate. E eu, disparate. Não é? Onde é que bom disparate para dizer? E então, eu conheci a Michelle, mais uma vez por acaso, porque estas coisas acontecem muitas vezes por acaso, mas às vezes tantas não é por um acaso, porque na realidade nós, se tivermos de facto uma vida profissional e pessoal preenchida, acabamos sempre por nos expor, não é? Ao contato com os outros. E eu conheci a Michelle tem uma empresa muito engraçada, chamada From My City, em que o que faz é a ativação de cidades. Isto é um conceito, parece um bocadinho estranho, como é que se ativa uma cidade, não é? E a ideia de ativar uma cidade é exatamente celebrar dentro daquela cidade, não é? Variedíssimos campos, que são os campos que podem promover, não é? O bem-estar e a celebração das pessoas dentro dessa cidade e que muitas vezes podem permitir que as pessoas desfrutem a cidade ou podem inclusive ser o ponto de partida de voltar a dar espaço para as pessoas viverem dentro dessa cidade, não é? E crescerem novas iniciativas e apoiarmos outras iniciativas e dar voz a quem não tem voz e espaço a quem não tem espaço.
E muitas vezes o que acontece é que há pessoas que têm voz e não têm espaço, e há pessoas que têm espaço e não têm voz. E quando nós pegamos nas pessoas que têm voz e não têm espaço e juntamos com as pessoas que têm espaço e não têm voz, de repente é muito fácil fazer a ativação de uma cidade. Portanto, nós o ano passado foi a primeira eu não sei se vocês já buscaram o site da Lisbon Design Week. Já? E portanto, o primeiro ano, a Lisbon Design Week aparece sob uma outra, um branch, digamos assim, um ramo de uma outra iniciativa que é a Lisbon by Design, que é uma feira que é dedicada ao melhor, digamos, ao melhor craftsman de Lisboa. Ou seja, o que é que acontece? Nós temos a Arco, entre 22 e 24 neste ano vai ser entre 22 e 26 de maio. A Arco é efetivamente a maior feira de arte em Lisboa. É também uma feira de arte muito importante em Madrid e, no fundo, é um momento em que como é que eu vou explicar? Como é que eu ia dizer isto sem ser incorreta, mas a imprensa, os marchands, os críticos de arte, os pintores, os investidores, ou seja, as pessoas que efetivamente levam a cultura muito a sério, que são os agentes de desenvolvimento de cultura, portanto, são as pessoas que são responsáveis por fazer mexer a cultura internacionalmente, ok? Que têm como profissão, certo? Vivem de fazer acontecer cultura, um bocadinho pelo país, pelo mundo inteiro, e portanto são pessoas que viajam, não é? Ciclicamente, não é? Quase como se fossem patos, não é? Ou andorinhas, não é? De país em país, estão no Festival de Cannes de cinema, e depois estão na Bienal de arte de Veneza, e depois estão, não é? Em Tóquio, e depois, não é? E depois de repente estão em Lisboa nesta semana de maio. E portanto, já que estas pessoas que fazem acontecer cultura no mundo inteiro estão em Lisboa, pensou-se então, por que não curar, ou seja, fazer uma curadoria, digamos, do melhor que há em Lisboa e criar uns percursos que levam estas pessoas a descobrir Lisboa pelo meu filtro, ou seja, não é? Pelo aquilo que eu acho que Lisboa tem de melhor. E, portanto, as pessoas, em vez de chegarem aqui, não é, e andarem pelo circuito turístico, que não diz propriamente nada, não é, eu posso, porque estou cá a viver, dizer-lhes, olhem, esta é a galeria que neste momento está a fazer as coisas mais interessantes, esta é a universidade onde está tudo a acontecer, este é o centro de investigação que não sei o quê, este é o local onde, não é? E quando eu me começo a interessar, não é, por estes sítios, estes projetos todos que estão espalhados por Lisboa, eles já existem, eu não vou criar nenhum, okay? Eles já existem e eu vou pegar neles e criar uma rede, formal ou informal, neste caso é semi-formal, de colaboração, significa que eu posso dar a estas pessoas uma oportunidade também de crescerem. Por um lado, isto não é uma questão só comercial, não é? E, de uma maneira, em Portugal, acha-se que a cultura não é uma coisa para dar dinheiro, não é? Ou se dá dinheiro, não é cultura, não é? O que é um disparate. Porque então, se eu sou médico não é? E isso significa que eu sou pago. E se eu recolho o lixo, isso significa que eu sou pago. Então, se eu for criativo, não significa que eu seja pago? Não é? Não há razão nenhuma para isso, certo? Portanto, se vocês quiserem ser criativos, por isso é que se fala muito agora na história da indústria criativa. Porque, efetivamente, para nós fazermos cultura de forma profissional, não é? Ela tem que ser paga, tem que ser financiada, tem que ser estruturada, não é? E não é um mercado, não é, que haja por mistério ou de forma mágica, certo? Ou por umas modas que ninguém interpreta. Não. E, inclusive, é porque nós sabemos que numa altura em que há uma digitalização, uma desmaterialização, digamos assim, do valor, certo? Nós temos agora muitas coisas que têm valores intangíveis, enquanto antigamente aquilo que estava cotado em bolsa era batatas e café e prata, certo? Aquilo que neste momento está cotado em bolsa é a reputação económica, não é? Ou marca, não é? A Google vale milhões de euros porque
Não produz nada, certo? No sentido de não produz batatas, ou não produz café, não é? Ou não produz prata, certo? Portanto, o valor que ela produz é um valor que é intangível, não é? Não é tangível, não é físico. Quando nós falamos da indústria criativa, ela também tem um valor que não é, obviamente, pode produzir bens que são tangíveis, mas também tem um valor intangível. E esse valor que passa, não é, do material para o digital, certo? E vocês têm uma série de formas de arte, e uma série de formas de design, de expressão e de storytelling, etc, etc, que convivem, não é, nestes meios, certo? Umas vezes são digitais, outras vezes não são digitais, não é? É a parte da digitalização que é importante, é a parte física que é importante, não é? Há pessoas que só são digitais, há pessoas que são só físicas, não é? E esta abertura, esta nova, digamos, não é? Como nós costumamos dizer, esta nova dimensão, não é? Nós temos uma dimensão absolutamente digital, ou um mundo, ou metaverso, ou o que vocês quiserem chamar, não é? Vai ter novos desafios também para a cultura, certo? Mas vai trazer, não é, desafios para aquela que existe e daquela como nós a entendemos, certo? Portanto, o que é que acontece? Nós, quando no fundo, de uma forma estruturada, criamos uma rede de pessoas dentro de um determinado local e as ativamos, significamos o quê? Que as identificamos, que lhe damos um tema, não é, ou uma razão para se juntarem, portanto, há uma série de valores que esta comunidade partilha, certo? E se organiza de forma sinérgica, não é? Chama-se isto de governação integrada, não é? Que é, em vez de andarem a fazer as coisas, não é? As pessoas repetirem, cada uma fazer as coisas sozinhas, e, não é? E no fundo o esforço ser total, cada pessoa só arca com um bocadinho do esforço, não é? E em conjunto conseguem fazer uma iniciativa muito mais inteligível, não é? As pessoas conseguem entender melhor, do ponto de vista de marca, não é? Têm mais força, certo? São mais perceptíveis, porque no fundo nós encontramos um umbrella, não é? Que une numa série de outras marcas, certo? E, portanto, é esse conceito, neste caso é o Lisbon by Design, que torna esta feira, não é? O que acontece é, eu já tenho em Lisboa a nata da nata, não é? Tenho os jornalistas, tenho os compradores, tenho isto, aquilo, aquilo, é? Os arquitetos, os designers, é? Que vêm internacionais, que vêm para cá, e os nacionais também estão mais espertos, certo? Tudo o que é galeria de arte, tudo o que é artista, tudo o que tem, não é? Se organiza para que nessa semana da Arco, não é, estejam no seu melhor e tenham um programa que efetivamente esteja à altura deste público internacional. Aquilo que começa por fazer a Julie com a Lisbon by Design é transferir isto da arte para o artesanato. E a palavra artesanato em Portugal é quase depreciativa, não é? Quando nós dizemos craftsman, em inglês tem um ar logo muito mais chique, certo? Mas efetivamente nós temos em Portugal, e é muito apreciado, e isso é que é engraçado, como é que este projeto aparece de duas belgas que chegam a Portugal e veem o que nós não vemos e encontram imensas dificuldades por serem exatamente belgas. 90% dos problemas que a Julie tem e a Michelle têm é porque não são portuguesas. E, portanto, os portugueses não fazem, mas levam ao mal que seja alguém que não seja português a fazer, estão a ver? E, portanto, isto demora o seu tempo, não é? Até que as pessoas percebam. Aliás, nós, se vocês virem, não há capela nenhuma que não tenha tido um arquiteto francês ou um arquiteto italiano, certo? Não há nenhum palácio que não tenha uma porcaria de uma escultura feita por um alemão. A ópera é toda... Não. Estão a perceber? Quer dizer, Portugal, por tradição, não é? Sempre elegeu a sua elite cultural como uma mistura entre portugueses e pessoas que vêm de fora e se apaixonam por Portugal. Ou pessoas por quem os portugueses se apaixonam, certo? Não é? Vocês conhecem, não é? Luís o nosso rei artista, que era o Luís VI, não é? Acho que era o Luís VI. Tem aquela capela em São Roque, certo? E que tinham, em Pena, não sei se já foram ao Palácio da Pena e já viram um ateliê de pintura dele. Já viram umas vezes, que era todo pintado, ele desenhava no teto e nos móveis e nas paredes e não sei o que, uma coisa maravilhosa, não é? E ele escolhia, não é? O músico que queria que tocasse ao jantar, fosse ele italiano, inglês, japonês, chinês, não é? E esta trazer, não é? Trazer o melhor que se faz, independentemente de ele ser português ou não ser português, não é? Para cá, e poder beber e dar e trocar, não é?
estas influências foi uma coisa que é muito portuguesa, não pode haver nada mais português, certo? Não. E, portanto, independente desta que acontece, a Julie faz isto, faz uma curadoria sobre a própria cidade, é como se usasse a cidade como um museu gigante, né? E faz uma exposição em que todos os espaços que ela vai fazer curadoria, não é? Vão estar ou ser escolhidos, não é? Dentro de uma série de características que eles podem oferecer. De excelência. Essa excelência pode ser porque fazem uma coisa que mais ninguém faz, porque especialmente têm uma qualidade especial na maneira como fazem uma coisa que toda a gente faz, mas que eles fazem 10 vezes melhor que os outros todos, certo? Porque é uma coisa que se mantém igual há 300 anos e, portanto, no fundo, digamos que é um legado histórico que é importante partilhar, não é? Porque é nosso, é profundamente nosso, é típico, ninguém tem aquilo, não é? E nós temos imenso gosto, porque faz parte das nossas memórias e da nossa tradição, não é? Dizermos, olha, isto é uma coisa tão portuguesa e vocês vão certeza adorar, não é? Ver, e que são as coisas que nós gostamos. E, no fundo, havia, aliás, uma aplicação muito engraçada, que era My Cousin, que é o meu primo, que era uma aplicação que fazia exatamente isso, não é? Tu, quando ias visitar um sítio qualquer, tinhas uma série de pessoas, que não eram, obviamente, teus primos, não é? Mas que eram como se fossem teus primos, que eram naturais dessa cidade e que te diziam onde é que tu devias comer e onde é que devias dormir e que cinema e filmes é que devias ver e que espetáculos é que deviam acontecer e quais são os não é? No fundo, é esta curadoria da cidade. Né? Agora é tão fácil tu ires de um sítio para o outro que se não houver alguém que te diga, não é? Porque não queres pastéis de nata e não queres ímãs para o frigorífico o Galo de Barcelos, não é? E porque não queres ir comer ao restaurante que está cheio de americanos aos berros e de espanhóis aos gritos, não é? E, portanto, tu queres, no fundo, encontrar um Portugal mais intocado e, portanto, mais verdadeiro, certo? E, sobretudo, queres perceber se há, efetivamente, porque há, em Portugal, quem tenha o seu projeto independente que, independentemente qual seja a corrente vigente e qual seja a política, não é, que está, é alguém que acredita no que está a fazer e faz paulatinamente acontecer aquilo que é a sua visão, certo? Não para estar na moda, mas porque é esse o seu projeto, certo? E, no fundo, um curador o que faz, da mesma maneira que um curador de uma exposição, não é, avalia um acervo e encontra, não é, as características específicas de cada peça, de maneira a que depois construir com ele uma narrativa que não é? Depois monta uma exposição e convida as pessoas para irem ver o seu olhar sobre essa mesma coleção, certo? Quando uma pessoa faz uma ativação de cidade, no fundo está a fazer a mesma coisa, está a fazer uma curadoria, mas está a fazer uma curadoria numa cidade inteira. E em vez de ter peças, não é? Tem pessoas e tem projetos e tem espaços, estão a ver? E tem vozes, e tem princípios, e tem valores. Estão a ver? E esses valores podem ser super tecnológicos, como podem ser super low-tech, e podem ser coisas do mais futurista que há, como podem ser coisas do mais tradicional que há, e podem ser tudo entre isso. Não é? E podem ser coisas só ligadas à arte, e podem ser coisas que são só ligadas ao artesanato, e podem ser coisas só de arquitetura, ou só de dança, ou só de cinema, são coisas, não é? Alguém que experimenta e mistura essas coisas todas, certo? Portanto, a Julie começa esta ideia de fazer uma curadoria. Obviamente que isto tem um interesse comercial, porque tem que ter um interesse comercial e tem que ter um plano de negócios e tem que ter um modelo de negócio, porque senão não se torna sustentável, não é? E nós, para termos uma voz, que era uma coisa que ele gostava de ter, é uma pessoa para ter uma voz, um autor, para ter, não é? Tem que ser publicado, não é? Um cineasta tem que conseguir ter o filme, não é? Na plataforma de streaming, não é? Ou na sala de cinema para poder ser visto, certo? Os designers, sejam eles motion ou outra coisa qualquer, não é? Para, no fundo, terem uma voz, têm que, não é, que criar o seu espaço e têm que se fazer ouvir, certo? Não é? Tem que ter um local, não é? E tem que ser rastreáveis. Nós temos que saber que vocês existem, onde é que estão, como é que eu chego a vocês, certo? A marca, como dizia, a história do branding, não é? É muito interessante porque é uma forma de diferenciação. A marca, no sentido mais básico, não é? Do que nós podemos falar de marca, no fundo é aquela senhora que tinha 2 vizinhos, tinham 2 ovelhas iguais, certo? Então marca uma ovelha para saber qual é que é a minha e qual é que é do vizinho. E isto chama-se diferenciação, certo? E a marca, em princípio, serve só para isto. Ou, basicamente, início servia para isto. Da mesma maneira que alguém que faz uma tatuagem, essa tatuagem é uma
não é? Ou escolho uma marca, uns ténis da Nike ou da Adidas, ou, não é? Ou de outra marca qualquer, é, no fundo, um movimento de diferenciação, certo? Mas não serve só para isso depois. Não é? Essa marca, esta noção de branding, esta noção de encontrares um conceito que é fácil de transmitir, e normalmente ela é visual, da mesma maneira que o ferro numa vaca diz, isto é do Manuel Francisco, não é do Joaquim António, certo? Não é? Quando nós dizemos, não, Lisbon by Design, nós estamos a dizer que, atenção, não é que eu só tenha, eu posso até ter o mesmo ferro e ter cavalos e vacas e porcos e galinhas, e, estão a ver? Não é? E leite, não. Mas eu tenho aquela marca, no fundo, o que significa é que é um veículo visual, não é? De fácil transmissão e de fácil disseminação, sem perder qualidade, não é? Ou seja, eu consigo dizer, olha, vá ver não sei o quê, e por isso é que nós usamos as marcas e por isso é que nós temos depois, não é? Toda a questão de pensar, não é? Como é que nós chegamos às pessoas, porque fazer projeto é isto, é fazer projeto e depois fazer o projeto de como é que ele vai chegar às pessoas. E a que pessoas é que nós queremos chegar e em que condições é que nós queremos chegar, não é? E durante quanto tempo nós queremos chegar e que apoios é que nós precisamos para existir, certo? E que redes é que nós podemos fazer para não estarmos sozinhos, não é? Ou seja, o facto de tu estares em rede não significa que tu abdiques daquilo que tu és, não é? Por uma chancela, não é? Isto não é, como é que chama aquilo? Não é Sonai, estás a ver? Não é? Esta estrutura de marca não é uma estrutura de marca tipo Sonai. Portanto, a Sonai é uma cena, não é? E todas as pessoas se vestem da mesma maneira e se comportam da mesma maneira e exploram os outros da mesma maneira. Estás a ver? Não é? E têm aqueles logotipos péssimos e vermelhos, todos iguais, não é? E vivem naquele mundo deles felizes na Sonai. Aqui não. Graças a Deus, nós podemos ter estas estruturas em que cada pessoa é uma pessoa, contribui para esta comunidade e a comunicação tem cuidado, não é? E é desenhada para esse respeito. Portanto, há um umbrella, não é? O tal chapéu, que vai permitir que esta mensagem seja clara e inequívoca e, portanto, possa, não é? Com o mínimo investimento possível, ter efetivamente impacto e ser rastreável. Portanto, nós sabemos quem são, não é? O quê, como, onde, não é? Quando e porquê, que é aquelas 5 perguntinhas que eu acho que a Carlinha já deve ter falado com vocês, certo? Não é? Porque não há nada pior do que uma pessoa ver uma coisa que adora e depois não perceber nem de onde é que aquilo vem, nem de onde é que aquilo vai, quem é que são as pessoas que estão a fazer, se as pessoas são boas, se as criancinhas são escravizadas para fazer aquilo ou não. Estás a ver? Se há uma questão de valor, não é? E esse valor, essa noção de valor, é uma coisa que também tem que ser super bem construída. Não é? E depois há a questão de fair trade, que normalmente está intrinsecamente ligado, não é? À questão de valor. Todas as pessoas que participam nesta rede, naturalmente, têm que ver os seus investimentos, não é? De alguma vez compensados, não é? Dentro de uma coisa em que ninguém perca, não é? Com este investimento. Não é garantido o sucesso, mas é claro para as pessoas qual é o investimento que têm, qual é o papel que têm, não é? E o que é que elas, à partida, recolhem desse mesmo investimento. E isso é uma questão de lealdade, de fair trade. Eu muitas vezes digo que a economia, o design, efetivamente, e sobretudo a gestão do design, e fala-se agora muito de design thinking, de gestão do design, de facto, nós cada vez mais é mais difícil, não é? Destrinçarmos aquilo que é a economia, não é? Antigamente falava-nos em marketing, mas o marketing agora é um algoritmo, portanto é uma coisa que está mais ou menos já morta, ninguém sabe, mas está. E de facto é difícil destrinçar estas duas questões. E eu acho que é saudável não se destrinçar estas questões, porque nós temos que pensar que não somos uns loucos que em vez de ser advogados fomos para artes, não é? Mas vamos ser, não é, os agentes fundamentais do próximo século. É? Houve um século, não é? Foi o século, já foram 3 séculos, mas pronto, que demorou as revoluções, chamavam-se as revoluções burguesas, em que nós passámos de uma política completamente monárquica, que portanto ou mandava o rei ou mandava Deus, não é? Deus e a Igreja, e portanto Deus estava por cima ou a Igreja estava por baixo, e depois, não é? Até o século XVII, para vocês saberem, só sentava o rei ou o Papa, os outros estavam sempre de pé.
Portanto, aqueles filmes que vocês verem, a não ser os Monty Python na vida de Brian, não sei se vocês conhecem o filme. Não? Mas têm que conhecer. Nenhum outro filme histórico retrata a Idade Média com suficiente realismo. Portanto, vocês me veem uma princesa maravilhosa do século XVII com os dentes todos, é mentira. Não tinham dentes, não tomavam banho, andavam a chafurdar na lama todos os dias, com porcos debaixo da mesa, limpavam-se a coelhos. Não sei se também se vocês sabem que quem inventou os guardanapos foi o Leonardo da Vinci. Há um livro muito fabuloso sobre isto, depois dou à professora Pavão. Porque antes disso as pessoas tinham coelhos e cães agarrados às cadeiras, às pernas dos bancos e limpavam a boca ao animal. Mas o problema é que o animal desenvolvia um cheiro horrível e, portanto, era um bocado chato. E o Leonardo da Vinci escreveu uma coisa maravilhosa, que é um livro sobre cozinha, que é o único que se conhece, e não é só sobre cozinha, é cozinha e etiqueta, em que ele diz coisas maravilhosas do género. Se houver se tiver que haver um assassinato durante a refeição, ponham a pessoa a ser assassinada o mais longe possível do convidado de honra, que é para ele não ser salpicado de sangue. Isto é mesmo verdade, isto existe, está publicado, não estou a inventar. E por isso é que é boa etiqueta quando nós pomos a mesa que a lâmina da faca fique para dentro. Não é? Porque antigamente as pessoas quando comiam, como imagina, no século XVII, e era mesmo com os facalhões que gostavam mesmo à séria, não é? E portanto havia muitas pessoas que ficavam decepadas ou amputadas porque tinham a lâmina virada para o vizinho e depois faziam um movimento lá que gostavam qualquer parte para o vizinho. E é de facto maravilhoso. Além disso, ele tentou incentivar, o Leonardo da Vinci tentou pôr a nouvelle cuisine no século XVII. Então tentou servir na corte italiana uns pratos que eram 3 rodelas de rábano com uma cenoura esculpida, e aquilo não teve de facto nenhum. Ele teve 3 restaurantes que entraram todos em falência porque eles estavam habituados a comer 3 cordeiros por refeição e, portanto, não aderiram bem à ideia. E ele achou que, por exemplo, fazia coisas do género de ver se as pessoas podiam ser vegetarianas. Então tinha um cervo que era vegetariano. Depois, entretanto, passado uns tempos, achava que seria uma maneira das pessoas se tornarem resistentes ao veneno. Então, envenenando calmamente o desgraçado. Portanto, ele tinha cobaias, não é? Isto é só uma parte sobre esta questão. De facto, nós temos uma, eu acho que vocês mais do que nós, têm uma ideia muito turva do que é, ou seja, como é que nós chegámos aqui, hoje. Como é que a civilização aqui chegou, não é? E, de facto, foi uma aventura. E voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, nós estamos a falar das revoluções burguesas, não é? Portanto, isto acontece durante 300 anos, entre a Inglaterra e França, principalmente, com Espanha e Portugal, que não se chamava bem Espanha e Portugal ainda, estava assim tudo um bocado baralhado, mas pronto, a Europa toda andou em revoluções burguesas, até que, efetivamente, houve um tipo muito fantástico, que se chamava Guillaume, que inventou uma coisa chamada guilhotina. E, com ela, isso é o primeiro objeto design, porque com ela corta a cabeça da Maria Antonieta. E com esse ato, cria uma coisa chamada classe média. E então, a classe média precisa de objetos de forma massificada. Graças a Deus, não é? No final do século XVIII, demorou entre o século XVII e XVIII, aparece uma coisa que é o motor do Watt. Não é? E esse motor do Watt permite a carvão, okay? Mas permite a produção em série. É? E esta é o que nós chamamos de Revolução Industrial. E normalmente as pessoas dizem que a vida como nós a conhecemos começa na Revolução Industrial, mas na realidade não, porque nós tínhamos a tecnologia, sim senhora, mas nós só precisámos de produzir em massa porque tínhamos classe média. Se nós não tivéssemos classe média, certo? Não tínhamos necessidade de uma Revolução Industrial, ok? Portanto, não é o Watt, com a máquina a vapor, que é o tipo, que é o arquiteto da Revolução Industrial, não. É o Guillaume quando desenha a guilhotina. Obviamente eu estou a falar simbolicamente, mas vocês percebem onde é que eu quero chegar. Não é? A seguir, o século a seguir, não é? Que é o século das luzes, é de facto o século da ciência. Não é? Todo o século XIX é um século em que se descobrem as coisas mais fabulosas da penicilina, não é? Por exemplo, os códigos RSF, não é? Aquilo que vocês usam agora como QR Code, é uma tecnologia que é desenvolvida no século XIX, certo?
não sabíamos, não foi usada porque não tinha utilização possível, mas na realidade ela foi inventada no século XIX. No século XIX é, efetivamente, a época da engenharia, a época da ciência, a época da medicina, a época da biologia, não é? É a época da ciência, certo? O século XX, não é? É um século da informação, não é? Das tecnologias da informação. É no século XX que nós, não é? Tornamos as tecnologias da informação uma coisa verdadeira, certo? Esta coisa de eu poder estar a falar com vocês agora e estar em Tóquio e estar em todo lado ao mesmo tempo e o mundo revolver, o World Wide Web e esta coisa toda, esta é uma revolução, não é? É a revolução mais importante para além daquela revolução, ok? Das revoluções burguesas 400 ou 500 anos antes. Aqui entre o meio há uma outra revolução muito importante, não é? Que é uma revolução cultural, que acontece aliás, isto já no século XX, não é? Que é, chegamos e nós temos duas guerras, uma a seguir à outra, certo? Nessas guerras morrem, sim, dados loucos, 30%, 40% dos homens. E as mulheres que tinham um papel muito específico da sociedade, não havendo homens, as mulheres passam a ter essas atribuições, certo? Não havia condutores, não havia médicos, não havia carteiros, estavam todos mortos, certo? Tinham morrido com a guerra. E, portanto, com o final da Segunda Guerra acontecem duas coisas muito engraçadas. Primeiro, há uma mudança no mapa do mundo como não havia desde o Tratado de Tordesilhas, não é? Porque quando se acaba a Segunda Guerra Mundial, há uma série de países que perdem as suas colónias e outros países que negociam a entrega das suas colónias. Portanto, não é? Há toda ali uma cintura abaixo do Equador, não é? Que é redistribuída ou devolvida aos seus antigos donos, certo? E, portanto, digamos que há uma... Inclusive, Israel foi inventado nessa altura, não é? Toda a gente decidiu que eles precisavam e mereciam ter um país e, portanto, não existia, não é? Foi inventado ou criado, é? Nesta mudança geoestratégica absolutamente. E no seguimento disto, as mulheres saem para a rua, que é uma grandíssima de uma alteração. E vai daí que toda a indústria bélica, que fazia foguetões, metralhadoras, tanques, não é? Tudo o que matava, de repente tem a capacidade tecnológica e tem os materiais, e não é, mas não tem mercado. Então o que é que eles fazem? Eletrodomésticos, certo? É ou não é? Outro tipo de arma. É? Aí, não é? O design, Outras armas. não é? O design assume, não é? Uma importância, não é? E é como a arquitetura, uma importância fundamental, não é? Durante a década de 50. Depois, nos anos 60, há uma coisa muito engraçada, não é? Isto não é estanque, como vocês imaginam, mas efetivamente a arte, não é? Que também estava fechada numa academia, certo? Não é? Portanto, havia quem estava... E a academia era uma coisa que não é como agora. A academia era mesmo uns tipos iluminados que eram escolhidos como os académicos que diziam quem é que era arte e o que é que não era arte. Não é? E havia uma feira no Palácio de Cristal, em Paris, e os tipos lá declinavam quem é que era arte e quem não era, quem era bom e quem era mau. E aquilo era uma coisa mesmo, não é? Assim, aquilo era pé de lei. E, de facto, depois, com esta coisa dos anos 40, 50, não é? Aparecem um bocadinho depois também dos dadaístas, que são os tipos fabulosos, não é? Com o sentido do humor maravilhosos, e que começam por pôr urinóis no meio dos museus. E não sei se vocês alguma vez leram O Inumano, não é? Que é um livrinho pequenino que trata exatamente sobre esta questão do que é arte e do que é que não é arte, não é? E o pós-modernismo, isto bastante mais tarde, vem falar outra vez disso, mas isto depois é todo um crescendo, não é? Porque isto são 2 ou 3 décadas mais rapidamente, já não mudamos 300 anos, são só 30 anos. E o que é que acontece? De repente, não é? Dizem, então, a arte é tudo, não é? E nós temos, durante aqueles anos, 50 e 60 e 70, não é? Uma revolução brutal, não só na arquitetura, não só no design, mas em todas as artes. Não é? E a arte é entregue ao povo. Não é? A questão da pop art, é? A questão a arte é de toda a gente, a cultura é de toda a gente. E isto vai provocar o quê? Vai provocar Maio de 68, que é outra revolução que vocês também têm que ter atenção, é? Que é quando os estudantes dizem, eu não quero ouvir sempre a mesma conversa. E, portanto, na Sorbonne, os tipos metem os professores todos na rua, não é? E tomam a universidade. E isto tem uma coisa maravilhosa que é a Sorbonne torna-se, todas as Sorbonnes do mundo,
não é? E as universidades tornam-se todas as universidades do mundo e todos os estudantes põem os professores na rua e tomam as universidades nas suas mãos. Depois, não é? São os tempos maravilhosos dos anos 70, não é? Com os Woodstocks e o amor livre, a liberdade, e queimam-se sutiãs e é a loucura total. E nem vocês, nem eu, alguma vez vamos ser tão modernos como eles foram, porque eram completamente loucos da cabeça. E eu aconselho-vos, efetivamente, a terem bastante atenção, não é? Ao que é que se fazia nesta altura, do ponto de vista do design e da arquitetura e do cinema, porque é fabuloso. Não é? Aliás, a partir dos anos 20, não é? Vocês têm uma sucessão de pessoas que fazem coisas absolutamente maravilhosas, mesmo cá em Portugal. Não é? Nós, em 1910, tínhamos o Fernando Pessoa, tínhamos o Mário de Sá Carneiro, tínhamos o, como é que chamava o outro, o Stal Monteiro. Quer dizer, nós tínhamos uns tipos completamente loucos a fazer as coisas mais fabulosas, não é? Viviam entre cá e Paris, não é? Que era assim uma coisa chique, muitas vezes para fugir da tropa, e porque Paris era o sítio para se ir, não é? Como agora é Nova Iorque, ou Munique, ou outras coisas quaisquer, e portanto agitavam as águas. E chegamos, no fundo, não é? Como eu estou a dizer, chegamos ao fim do século XX, não é? Tivemos estes primeiros 50 anos dedicados a estas revoluções culturais, certo? Não é? E depois também aquelas que são tecnológicas, todas elas, não é? Chegamos ao século XXI, que é onde nós andamos agora, certo? Já há 2 décadas, não é? E o século XXI começa com o quê? Não é? Começa outra vez, porque, aliás, todos os inícios do século são difíceis, se vocês virem, não é? Todos os inícios do século à batatada. Não é? Aqui tem a ver com esta geopolítica estranhíssima, não é? Que é assim uma coisa estranha e uma tensão estranha, com as questões de pandemias, não é? Não havia pandemias, ou pelo menos não havia registro de pandemias, certo? Desde, efetivamente, as grandes pestes, não é? Voltamos outra vez ao século XVI, damos aqui umas voltinhas, e há uma necessidade e uma aceleração na inovação. Não é? E, de repente, não só há espaço para essa tecnologia, há utilização para essa tecnologia, como, de repente, a tecnologia, não é? Encontra, com as redes sociais, não é? uma solução de um problema que era um problema complicado. Quando nós pusemos o primeiro foguetão na Lua, esse foguetão tinha uma sala cheia de mulheres que faziam os cálculos das trajetórias dos aviões, dos foguetões, certo? Era feita à mão, ok? Vão ver a ideia. Okay? Depois, mais tarde, não é? Quando nós, e porque não é que não houvesse computadores, havia, não é? E, por exemplo, a minha madrasta, que é matemática, lembra-se de passar horas sem fins, não é? No técnico, era o único sítio que tinha, a fazer cartões, a furar cartões, para fazer as primeiras programações de uma coisa de IBM que ocupava mesmo, no campo de futebol, mais ou menos, e para fazer operações muito básicas, não é? E, portanto, a questão dos computadores não é só qual é o sistema operativo, ou qual é o que é o processador, não, ou o consumo de energia, não. É quem é que lá põe informação. Porque, na realidade, os computadores podem fazer tudo no mundo, mas ir buscar informação não fazem. Certo? E então, muitas das coisas que estão agora a acontecer com enorme aceleração vêm do facto de a tecnologia já haver, a possibilidade de computação já haver, nós não tínhamos a informação suficiente para que estes nossos algoritmos, ou estes prompts, como nós nos chamamos agora, dessem resultados absolutamente viáveis. A partir do momento em que vocês, desde que acordam, nem já dura há 2 décadas, que acordam e que se deitam, a única coisa que vocês fazem é, efetivamente, dar a informação, não é? Sobre vocês, como é que se chamam, onde é que dormem, que cor é que é o vosso cabelo, quantas vezes é que carregam na tecla X, o que é que almoçam, porque é que não gostam de mostarda, não é? Se vocês virem a história do vosso browser, não é? E se vocês acederem, porque é fácil, não é? As ferramentas de monitorização da vossa próxima atividade, vocês neste momento, nós não podemos estar mais perto do Big Brother, não é? Do George Orwell. Nós sabemos exatamente, aliás, a última vez que foi agora, quando foi a Jornada da Juventude, nós fizemos uma campanha muito rápida, mesmo antes
campanha da Semana da Juventude e durante, portanto, aquilo, da vida do Papa. E eu fiquei abismada na altura, quando falei com a designer que neste momento nos gera as redes sociais. Eu posso escolher só fazer posts, não é? Para pessoas que chamem António, que vistam o número 34, que vão à internet, neste caso, à plataforma específica, imagina, o Instagram, às 3 e às 4 da tarde, que gostem de salsichas com sal, que tenham 2 filhos, um cão d'água, que vão passar o algarve. Ou seja, eu posso escolher só chegar uma pessoa. Estás a ver? Isto é aflitivo. E não é? Eu, que não sou eu, não é? Mas qualquer pessoa com acesso à informação que neste momento é armazenada sobre vocês, certo? E cada vez que vocês dizem ok, de um cookie sem ler não sei o quê, de repente vocês tornam-se mais certo? Uma molde de informação dentro de um computador que precisava de informação. Não é? Porque como é que tu ensinas um computador? Não é? O que é um cão? Não é? Normalmente a ideia é, não é? Temos a parte da lógica que é, tem 4 patas, uma cauda, 2 orelhas, faz a mão, nananana, logo é um cão. Segundo, como isto muitas vezes pode dar asneiras, não é? O que é que tu fazes a seguir? Dar-lhes todos os exemplos que são cães e todos os exemplos que não são cães. E quanto mais capacidade tu tens de computação, não é? Processamento e mais velocidade de processamento, mais informação tu podes dar, mais a resposta vai ser verdadeira, certo? Porque eles têm mais, não é? A probabilidade de acertar vai sendo cada vez maior, não é? Enquanto tu não tens essa consciência, mas fazes isso por um sistema interno que foi, não é? Melhorado durante milhões de anos, e portanto quando olhas para um cão sabes que é um cão, a partir do momento em que já tiveste em frente a um cão e já alguém te explicou um cão, ou que viste um desenho de um cão, ou que foste ao cinema ver um cão, não é? Alguém te tentou explicar o que era um cão, não é? E isto para nós é uma coisa que nós tão fácil como respirar. Um computador não é, certo? E portanto nós estamos numa fase, não é? Em que na realidade, não é? Esta questão da inteligência artificial vai provocar outra revolução, ou está já essa revolução em andamento. E, portanto, os próximos 50 anos, não é? E aquilo que se começou a dizer, diz. Não, e eu quero saber assim, isso vai ser usado na Lisbon Design Week? Vai. A talk que nós vamos ter e que tu vais estar presente na talk, que neste momento vai ser feita no pátio da faculdade, eu tive essa boa notícia hoje. Vamos ter um robô ativado por vós, portanto que está na talk como todos nós. Conta um pouquinho assim, o que tem, não sei, se você pudesse abrir o site, mostrar quais são esses eventos e como é que é essa rede. Pronto, eu posso mostrar o site e vou explicar. Deixa-me só fazer aqui um wrap-up nesta questão. Tá bem. E o que é que eu queria chegar aqui no meio desta conversa toda, que demorou um bocadinho de tempo. Se nós andámos nos últimos 2 anos a discutir quais eram os perigos da inteligência artificial e como é que isso poderia sacrificar a criatividade, não é? Não é? Sacrificar-nos todos a nós, e a criatividade ia morrer porque os computadores iam fazer aquilo que a criatividade fazia, de repente começou-se a perceber, não é? Que é aquilo que eles não fazem. E que, portanto, já temos pessoas, não é? Mesmo aquele tipo que é super conhecido do Shark Tank, eu outro dia apanhei um post no Instagram, ele a dizer que se eu antes queria ter entrepreneurs e gestores e financeiros, eu agora pago cor e cabelo para ter um criativo. Eu quero designers, eu quero artistas, eu quero pessoas disruptivas, eu quero pessoas que não sejam máquinas, eu quero pessoas que façam aquilo que a inteligência artificial não vai fazer, certo? E, portanto, eu acredito que nos próximos 50 anos a indústria criativa vai ser, de facto, uma indústria que vai crescer. Como eu, de uma maneira menos complicada, há uma série de outras pessoas que também acreditam nisto. Neste primeiro ano, estava a falar o que é a Lisbon by Design, a Michelle, entretanto, chega e o trabalho que ela faz não é um trabalho tão comercial como faz a Lisbon by Design. E, portanto, ela pensa que chega aqui e ouve falar no Lisbon Design District e pensa assim, mas há um distrito de design em Lisboa, portanto, chega lá, não há nada, está tudo em obras. E então ela diz, mas tem que haver uma Lisbon by Design, ou seja, tem que haver uma Lisbon Design Week, não há razão nenhuma para não haver uma semana do design em Lisboa.
E, portanto, nós fazemos uma primeira ativação, um trial do primeiro ano, e funcionou fabulosamente, e agora passamos para o segundo. Este segundo vai ter outros contornos. Eu vou-vos mostrar, não já o site, mas uma apresentação, porque acho que é mais engraçado, que é a apresentação que nós construímos para efetivamente conseguir convencer as pessoas a dar dinheiro para isto, que é o mais difícil. Dizer assim, olha, você para estar na Design Week, se é uma loja, não é? Nós programamos um plano de sponsorship, não é? De patrocinador, e que tem várias entradas. Não é? Se tu és uma instituição, não é? Tens direito a estar representado e não nos pagas dinheiro nenhum, mas dás-nos, no fundo, credibilidade e dás-nos apoio institucional e pões os teus meios de comunicação e a tua rede de comunicação ao nosso serviço e fazes connosco comunicação. Não é? Se és um jovem designer, nós temos um FII básico, não é? São já 250 euros. Não é? Porquê? Já vos explico porquê. Não é? E podes fazer parte da Lisbon Design Week. Não é? Se és uma loja, já com uma certa dimensão, então o teu patrocínio é 500. Se és uma marca e queres patrocinar não sei o quê, tens 1000, 5000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, ok? E cada destes patrocínios permite-te a ti um certo tipo, não é, de exposição e um certo tipo, eu não sei se alguma vez se alguém fez um plano de mecenato, sabe como é que isto funciona, mas normalmente quando tu efetivamente queres ser independente de subsídios estatais e portanto queres ter independência, não é, tens que arranjar dinheiro particular, tens que arranjar investidores, não é? E para nós arranjarmos investidores, aquilo que nós fazemos é exatamente um plano de patrocínio, em que nós explicamos exatamente quais são os benefícios que cada pessoa recolhe, não é, de estar dentro da Design Week. Pronto. Eu vou-vos mostrar 2 ou 3 exemplos desta questão. Eu devia ter isto já mais mas entretanto. Agora eu estou com 20 minutos de falar toda vez, eu aceito tudo com isso. Eu aceito tudo. Eu também acho que não, assim, eu falo assim, já tem mesmo, então assim. Agora fiquei com mais medo. Que? Aceitar os Porque aquilo recolhe os seus dados. uma série de dados teus. Mas assim, eu acho que vão recolher de qualquer maneira. Isso Não é? mesmo. Sim. Acho que é pro forma. Se calhar não vai tão embrulhadinho, mas falta. Mas olha, ela disse uma coisa que eu concordo, eu digo há muitos anos. Eu digo uma coisa pior, ela disse que o marketing está a morrer. E eu, para mim, sempre chamei o marketing um parasita das áreas da comunicação. E eu dizia às pessoas que ficavam ofendidas. Na realidade, eu senti em algumas empresas o plano de marketing depender do plano de comunicação. Se não houvesse um planeamento estratégico de comunicação, o marketing geria depois toda a outra parte. Está bem, tem a ver com logística, tem a ver com a parte operacional, tem a ver com... Enfim, abarca outras coisas. Mas a logística também abarca isso. A comercialização também abarca isso e não precisa de marketing para nada. Porque o marketing, a comunicação... A parte promocional e a parte logística e a parte de marketização trabalham em conjunto, porque senão as coisas não funcionam. Quem é que Já estão a ver alguma coisa ou não, que eu não consigo perceber? Não. É precisamente da comunicação para comunicar. E, portanto, eu não preciso de marketing para... Eu já dizia há muito tempo. Agora vai começar. Não é isso que eu queria... Pois, não. Não, isto é muito básico. Isto, ainda por cima, odeia. O Zoom e o Colibri odeiam os Macs. No share. É abrir a página e depois... Não, é que ele tem umas opções do window e de não sei o quê, e de screen e de não sei o quê, mas se eu não tiver isto aberto ele não faz. Estamos a dar a nós. Pronto, screen. Screen. Ok. Já estão a ver, não? Não. Não.
Tens a certeza que me deste-me autorização para eu... Sim, Sim? sim. Ah, Você tem que abrir e aí tem que depois tem que ter o documento selecionar. aberto para depois poder escolher esse documento. Exato. Pois, mas eu tenho o documento aberto. Isso é que me está a irritar. Ok, Isso, agora agora sim. sim. Agora Aí sim. agora sim. Está bem. Agora não. Fugiu. Agora só um bocadinho, está bem, porque eu vou abrir isto noutro sítio. Ok. É. Agora sim? Agora sim. Mas a gente Pronto. também deve ter uma tela gigante assim do lado. Tá. Ótimo. Abre. Então, pronto. O que é que Fica no- acontece aqui? Só para vocês perceberem. Isto são umas fichas que nós fizemos para vender os projetos específicos. Isto só por causa dos planos de marketing ou como é que nós conseguimos angariar dinheiro para estas conversas, que é uma conversa. É difícil, não é? Portanto, isto é um projeto From My City, a Lisbon Design Week, segunda edição, uma data, e depois, no fundo, nós fizemos uns resumos, que é a proposta, o objetivo e o público-alvo, ok? E depois temos aqui os prospects, ou seja, quem é que são os nossos potenciais clientes a nível de financiamento, que são os centros de conhecimento, as empresas, associações e iniciativas do setor criativo e meios de comunicação. E aqui escrevemos as oportunidades, ok? Significa que este evento network permite explorar o ponto de vista e o mundo dos profissionais de setores diferentes e encadeia novas ideias e perspectivas que vão servir para ambos os profissionais. Oportunidades de negócio para partilhar experiência, permite criar uma rede de contactos, transmite prestígio na área do design, conjunto de atividades, um intenso, pronto. E no fundo aqui, não é, está o networking, nós aqui estabelecemos nestes círculos, não é, tudo aquilo que são as várias formas como é que um prospect se pode, estás a ver, uma determinada pessoa, um determinado agente pode. Portanto, ele pode fazer cooperação connosco, pode só ser um parceiro de divulgação, pode, não é? Pode estar alinhado connosco, pode dar-nos apoio institucional, fazer uma parceria, dar-nos apoio logístico, dar apoio em géneros, dar apoio financeiro, ser um patrocinador, ser voluntário, não é? No fundo, aquilo que isto resume é sem ter aqui valores, não é? Porque é uma coisa que nós não podemos falar logo assim, para eles não se escandalizarem logo, nós no fundo explicamos aqui que a maneira de uma pessoa estar integrada nesta iniciativa da Lisbon Design Week pode ter imensas modalidades, tu podes ter, não é? Ser uma série de tipos de agentes, não é? E o que tu retiras deste projeto específico, para além da iniciativa Lisbon Design Week no geral, são coisas muito específicas. Porque uma das coisas que é engraçado, não é? É efetivamente perceber que diferentes interlocutores têm diferentes indiciocrasias e, portanto, tu não podes vender um projeto que vai, repara, tu lanças uma reunião com alguém, imagina um ICEP, como nós tivemos, não é? Com a responsável pelo departamento do design. Ela vai ter que apresentar aquilo que nós apresentamos a ela a uma direção. Não é? E essa direção, eventualmente, depois há de chegar ao presidente, não é? E, por exemplo, no ICEP há vários setores, portanto, se isto for uma coisa que são transversais a vários setores, esta proposta, para além de viajar na vertical, vai viajar na horizontal. E eu tenho que lhe dar um documento que permita que quando ela, não é, vá replicar, porque eu não vou lá estar, certo? Quando ela vá falar sobre este meu projeto às pessoas que têm, no fundo, a decisão, ela tenha os argumentos para poder influenciar, efetivamente, quem vai, ok? E eu tenho que conseguir produzir, não é, a informação suficiente e de forma suficientemente agradável e resumida para que efetivamente ela leve a minha mensagem, não é, a viajar nessa plataforma. E consoante a plataforma for, porque é uma coisa pública, que é uma coisa institucional, porque é uma empresa privada, não é? Os interesses da cooperação que eles têm, não é, como prospects em relação ao Lisbon Design Week e a cada um dos projetos é também específica, não é? E, portanto, eu tenho que ser capaz de transmitir isso mesmo, ok? Pronto. Nós fizemos uma apresentação, que é isso agora é mais fácil de encontrar. Diz eu. Não estou mesmo agora. Está aqui a apresentação.
Estão a ver? Sim. Yep. Yeah, pronto. Não, mas você está trazendo para o lado. Traz para isso. Estou a só fechar as outras, pronto. No Pronto. fundo, o que é que nós tivemos que construir um documento, não é? Para mandar por mail e para, no fundo, preparar as reuniões, não é? E criar algum interesse para que as pessoas pudessem estar connosco nesta segunda edição. Pronto. Isto é mais importante que o site, porque, no fundo, isto resume não só os objetivos da Lisbon Design Week, como o que aconteceu no ano anterior e o que vai acontecer, teoricamente, este ano. Uhum. Obviamente isto é um draft, não é? Já muita coisa mudou, mas basicamente aquilo que no fundo nós primeiro a coisa que fazemos é explicar o que é a Lisbon Design Week, não é? Ou seja, para quem está completamente fora, não é? Para quem não percebe nada disto, não quer perceber e nem sequer nos conhece, não é? É importante que se perceba, ao que eles consigam perceber. Porquê que eu não vos vejo? Irrita-me esta coisa de não vos ver. Não sei, mas está tudo ótimo, assim, a gente está conseguindo ver. Agora a gente não vê mais. Pois, eu já percebi. Se você está partilhando, Claro. pronto. E agora, já dá? Eu não percebo porque é que ele entrou aqui e não entrou isto de outra maneira. Espera aí. Ai, desculpem. Open with. Preview. Já está. E eu então agora isto também vocês vão conseguir ver e eu posso voltar a ver-vos. Estava-me a fazer a aflição de estar a falar aqui para... Pronto. Vocês já conseguem ver este, não conseguem? Sim. Sim. Ótimo. Full screen. Espero que vocês continuem a conseguir ver. Não. Sim. Eu agora não consigo ver-vos a vocês, desculpem lá, isto é uma chatice, mas isto tem estas limitações. Pronto, basicamente explicamos o que é design, não é? Porque uma pessoa, nós nunca podemos perder, eu muitas vezes vejo isto nos meus alunos. Um lado tem dificuldade em explicar qual é que é o projeto deles, tem dificuldade em lhes dar um nome e depois normalmente dão toda a informação menos aquela que é óbvia. Isto chama-se não sei o quê, é um conceito novo para nonanã, e depois só à 59ª vez é que diz, isto é uma cadeira. E tu, é uma cadeira, boa, não é? Portanto, vocês não podem presumir que a pessoa que vocês estão a falar pode ser engenheiro químico, como pode ser diretor financeiro ou uma outra coisa qualquer, que efetivamente consiga entender o que é que vocês estão a falar, não é? Portanto, não podemos partir desse princípio, que há nem simpatia, nem conhecimento prévio, não é? Portanto, nós temos que arranjar uma forma de explicar o que é do Lisbon Design Week completamente à prova de atrasado mental. Qualquer pessoa consegue entender. Pronto. Ou como não se costuma dizer, se eu fosse muito loura. Portanto, é um evento cultural anual em Lisboa, focado no design e no artesanato contemporâneo, celebra o talento da comunidade criativa local, cativa residentes e visitantes e promove a cidade como centro criativo e de inovação. Decorre em maio, em simultâneo com a Feira da Arte Lisboa, a Feira Lisboa-Libanda e a Semana Criativa de Lisboa do Clube de Criativos Portugueses. O programa é formado por eventos que celebram designers e artesãos residentes em Portugal. Temos exposições, visitas, workshops, eventos especiais de networking e talks com personalidades portuguesas, instalações nas ruas da cidade de Lisboa, com o objetivo que possam permanecer depois como legado para a cidade. Explicamos qual é que é a nossa visão, ok? Destacar, dar alcance e notoriedade a Lisboa enquanto polo internacional do design e do artesanato contemporâneos portugueses, integrar o calendário cultural de Lisboa, posicionando como um evento internacional, influente, trazendo colecionadores e visitantes de diferentes partes do mundo, alcançar o reconhecimento nacional e internacional através das características únicas, a forte tradição da expressão pela matéria, pela manualidade e a relação da proximidade que esta produz entre o design, o artesanato e a arte, que é uma das características que nós consideramos que é válida em Portugal. Ou seja, aquilo que nos diferencia, não é, do design italiano, não é, ou do design francês, ou do alemão, ou de outra coisa qualquer. A nossa missão é criar um evento unificador que apoie a vanguarda cultural, revele novos talentos criativos locais e emergentes e impulsione a energia e a economia da cidade pela promoção da excelência. Criar, curar, guardar e disseminar conteúdos sobre design, artesanato, património, arquitetura e cultura contemporânea em Portugal. Estimular novas colaborações e intercâmbio com designers internacionais e, em particular, reforçar o intercâmbio entre designers e artesãos europeus. Muitas vezes, quando nós temos que fazer esta descrição, acabamos por ser redutores. Mas há sempre um perigo. Ou somos redutores, ou então somos uns meias tintas que não estamos a dizer nada a não ser generalidades. Não é? E nós não podemos ter falta de coragem em dizer isto é isto. Claro que depois pode ser muitas outras coisas, mas para já, não é? Nós temos de ser capazes de sintetizar o que é efetivamente o nosso propósito e fechá-lo, não é? Dentro de um molde de informação que seja perceptível para as outras pessoas. Depois, listamos as nossas audiências, não é?
Basicamente, criativos, trendsetters, agentes culturais, marchand, comércio especializado em investidores, designers, artesãos, arquitetos, curadores, etc, etc, etc. Estudantes, público em geral, turistas, Portanto, no fundo, nós aqui, e é um posicionamento específico da Lisbon Design Week, nós queremos levar o design para a rua. Nós queremos levar o design a toda a gente, não é? Mas temos que o fazer por setores e de forma equilibrada e estratégica para, de facto, chegar a toda a gente. Não é? Porque nem todas as pessoas são sensíveis aos mesmos argumentos e nós não falamos, nem falam a mesma língua, digamos assim. Portanto, chegar a todas as pessoas não é dizer generalidades e fazer as coisas de qualquer maneira para toda a gente. Não. Não é? É ter o cuidado de perceber quem é que é toda a gente e como é que cada alvo, não é? Quais são as iniciativas que são mais, que têm mais potencial de chegar efetivamente de forma eficaz a um determinado alvo, ou um determinado segmento daquilo que é o nosso alvo geral, é? E falar efetivamente tailor-made com cada um desses, é? dessas audiências. Depois, aqui nós no fundo vamos vamos partilhar um bocadinho daquilo que é o nosso racional, porque é que tem que haver uma Lisbon Design Week. A pergunta até se pode fazer ao contrário, é porque é que não há uma Lisbon Design Week? Ok? E vocês veem aqui, isto é um trabalho de duas nossas alunas, a Marta Machado e o Gabriel Garanhão, que durante a nossa aula de pós-graduação, fizeram este mapa visual, não é? De entre 1960 e agora, no ano passado, não é? Quem é que teve Lisbon, quem é que teve Design Weeks e quem é que não teve? Não é? E durante quanto tempo tem, não é? E de alguma maneira, depois vão seguir, vamos ver qual é a importância que isso é dada. E reparamos que, efetivamente, há aqui umas manchas não é? que têm mais importância, pá, e de repente, inexplicavelmente, temos aqui um gaguejar português. Estão a ver? Pá, é 2 em 2 anos, e depois agora, de repente, em 2017 morreu. Porquê? Deixou de haver design em Portugal? Deixou de ser estratégico haver design em Portugal? Mas o que é que se está aqui a passar? Certo? Porque é que, pá, eu não sou propriamente uma advogada de seguir tendências, mas quer dizer, é completamente estúpido, não é? Um país negar evidências. E se isto é uma ferramenta fundamental, não é? Do ponto de vista internacional, para não dizer mundial, por carga d'água é que nós não validamos isto. Não é? O que é que nos faz tão especiais que não achemos que há necessidade no nosso país de ter uma semana do design? É porque não existe design, o design não é estratégico para nós, não é? Somos melhores que isso, somos piores que isto, não é? Há aqui uma crise, claro, não é? Há aqui uma oportunidade para o design, claro. E, portanto, aqui nós explicamos mais detalhadamente o que é que acontece então em Portugal, certo? E, portanto, nós, em 1965, é aquela que nós podemos identificar como a primeira, não é? Evento agregador de design a nível nacional, em que nós temos a primeira quinzena da estética industrial e equipamento internacional do design industrial, estamos em pleno salazarismo, não é? E devemos isto ao Ferro Rodrigues, não é? E ao Pardal Monteiro e a uma série de pessoas que eram arquitetos, porque de alguma maneira, não vamos aqui entrar em dúvidas, eu não sou de todo pelo salazarismo, não sou uma pessoa que me vejo ou que me revejo em ditaduras totalitárias, em que se é retirada a liberdade às pessoas, de todo, mas a verdade é que há uma parte cultural em que esta lógica um bocadinho distorcida depois do nacionalismo faz com que, um bocadinho como havia antes até, é? Na monarquia, se agreguem junto do poder uma série de pessoas que têm um valor inigualável e que conseguem, dentro do sistema, não é que validem o sistema, mas dentro do sistema, conseguir fazer mais do que o sistema quer, mais do que ele previa, não é? E de alguma maneira acabam por ser antissistema dentro do sistema. Ou seja, eles conseguem garantir, não é? Uma qualidade e uma visão e
e um movimento de valor, não é, para a sociedade que transcende efetivamente a política e que se enquadra efetivamente naquilo que é o valor social e o valor estético e criativo e cultural, não é? E de facto nós não podemos ser cegos ao ponto de dizer, de facto, os grandes arquitetos, os grandes pintores, os grandes escultores, os grandes cineastas, não é? Ilustradores, etc, 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 que no fundo se desenvolveram uns mais dentro do sistema e outros mais contra o sistema, efetivamente não foram fundamentais para a sedimentação daquilo que é a realidade cultural, não é? E mesmo educacional portuguesa, não é? E, portanto, de facto, por sorte ou sem ser por sorte, a verdade é que nós, de 65 até depois 72, tivemos um esforço muito bem consolidado de casamento entre aquilo que era o dinheiro e as indústrias criativas. Não é? Esta primeira quinzena da estética industrial, em 65, alguém achava, dentro de um salazarismo absolutamente sufocante, não é? Que era importante que o design estivesse ligado à economia e à indústria, certo? Coisa que agora, de alguma maneira, parece que deixou de ser estratégico desde 2017. Depois, em 71 e 72, aconteceram duas coisas completamente também que não voltaram a acontecer, que foi haverem duas posições nacionais de design. Portanto, alguém conseguiu, eu por acaso trabalho aqui no ateliê com o Gastão Cunha Ferreira, que foi uma dos arquitetos que esteve na organização destas duas posições. Portanto, alguém conseguiu pôr, não é? As várias pessoas e das diferenças todas que vocês sabem, as quintinhas todas cá em Portugal, conseguiu pôr esta gente toda de acordo e fazer não uma, mas duas posições internacionais de design. Morreu, nunca mais aconteceu nada, e depois tivemos a Revolução e em 82 temos aqui uma exposição de design e circunstância, que é uma coisa que obviamente tem alguma importância, mas que já não tem, digamos, um apoio nem uma dimensão nacional. A seguir chega-se a Expo 98, que não é propriamente ligada ao design, mas obviamente promove a cultura de uma forma e põe e coloca Portugal no mapa de uma forma absolutamente fabulosa. E vocês não viveram essa época da Expo 98, eram muito miúdos, mas de facto aquilo que aconteceu no Expo 98 mais maravilhoso é que toda a gente dizia, não, vocês estão a fazer um projeto de tal maneira erudito que as pessoas não vão perceber o projeto e, portanto, não vai ser uma coisa popular, e depois demonstrou-se, não é, que não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Não é? As coisas, quando são feitas com qualidade, são percebidas por toda a gente. Não é? Não precisas ser erudito, não precisas ser rico, não precisas ser culto, não precisas ser nada. Se as coisas têm efetivamente qualidade, todas as pessoas apreciam essa qualidade. Podem apreciar a coisa em si ou não, mas a qualidade é reconhecida, não é? De forma transversal. Porque as pessoas conseguem entender o benefício que tiram delas. E depois a seguir então começa estes passos da Bienal da Experimenta Design, que começa com 2 ou 3 professores da Faculdade de Belas Artes, que é o Marcos Sousa Santos, o Paulo Parra, o Raul Cunca e o José Viana, e que depois acaba por passar para outras mãos e neste momento, de facto, ele acaba por se desfazer. Em 2019, o Porto, porque efetivamente, como vocês sabem, é a cintura industrial portuguesa, está mais a norte do que a sul, não é? Decide que tomar em suas mãos o trabalho de efetivamente fazer se revestir, não é? Como o polo de design, ou os peritos de design em Portugal e cativar, digamos assim, o mercado externo. Acontece que, de facto, como a Experimenta Design, acaba por serem, ao contrário destas primeiras exposições de 65, 72 e 82, é uma coisa demasiadamente fechada dentro do design e, portanto, todas estas iniciativas acabam por morrer porque são, no fundo, exercícios de design para designers. Não é? E são, no fundo, pequenos exercícios umbiguistas. Eu não estou de todo a dizer que elas não têm os seus méritos e não cumpriram papéis. Acontece que eles acabaram por não serem sustentáveis porque não se abriram à sociedade. Não é? E se fecharam numa torre de marfim e se imaginaram como um farol que iria iluminar o futuro do design, sem tentarem perguntar às pessoas ou ter a curiosidade de pensar, então, o que é que nós podemos fazer e o que é que nós devemos fazer e o que é que nós queremos fazer, não é? E abrir todas as possibilidades. Portanto, tirando isto,
nós dizemos, é óbvio que há aqui espaço e oportunidade e interesse a todos os níveis para fazer uma Lisbon Design Week. E, sobretudo, nós não dizemos que é necessário haver uma Lisbon Design Week porque nós queremos, mas, factualmente, nós demonstramos que é necessário haver uma Lisbon Design Week. Basicamente, aqui damos os números daquilo que são a Lisbon Design Week do ano passado. Portanto, nós conseguimos ativar 50 locais em Lisboa, com 5.000 mapas distribuídos. Tivemos 15.000 visitantes do site, tivemos 10 workshops, 20 eventos noturnos, 20 exposições e lançamentos, 5 talks com 2 vídeos streamings e 2 instalações urbanas. Okay? Isto sem nenhum dinheiro, muito menos estatal. Depois, destacaram-se, obviamente, as colaborações com a Lisboa Design Fair, com a ARCO, a Lisbon Design, o Clube Minha, Soho House, o Clube da Criatividade de Portugal, o CCB, a Faculdade de Belas Artes e o IAD. O programa VIP com visitas exclusivas a coleções particulares e ateliês, incluindo coleções de fotografias do Novo Banco, o ateliê da Joana Vasconcelos, a Monasterio de Tapeçarias de Porto Alegre, o Risto Four Seasons, o Design de São Bento e o Palácio do Primeiro-Ministro. Tivemos, apesar de tudo isto ter sido feito orgânico, ou seja, não houve pay media, não é? Nós tivemos 15.000 visitantes, 710.379 cliques, o mapa e o calendário dos eventos foram os fecheiros mais carregados, 59% foram portugueses e 41% outros 25 países, destacando a América e a Grã-Bretanha. Portanto, só para vocês terem ideia, não é? Do esforço e da capacidade e da vontade e da fome e do interesse que efetivamente existe, não é? Porque tu, quando tens eco, muitas vezes é mais fácil ter eco nos teus targets quando efetivamente tu estás a propor uma coisa que faz sentido para eles, certo? Em que eles se revêem e que naturalmente entendem que interessa. Portanto, o nosso Instagram teve 4.500 followers, sendo apenas, ou seja, não sendo só orgânico, sem investimento, sem pay media. As revistas e o clipping, nós tivemos a revista AD, a Manera, a Time Out, o Diário Imobiliário, o Vou Sair, a SAP, a revista Bica, o Briefing, o Idiate e o Design Mate a falarem sobre isto. O feedback quer dos participantes, este é o feedback do público, nós elegemos aqui estes 2 feedbacks de quem esteve efetivamente, não é, dentro da feira e que diz que de facto esta experiência de estar ligada foi fundamental, visto que nem foi uma questão ou seja, eles nem sequer dizem eu cresci em visitantes e portanto eu fiz mais negócio, não, o que eles dizem é estamos cheios de novas ideias, fomos contagiados, fomos ouvidos, tínhamos novos públicos, tivemos novas ideias, queremos crescer, não é? Estamos animados e estamos prontos para mais. Não é? E isto é uma coisa que a mim e a Michelle e a toda a equipe da Lisbon Design Week nos faz estar, não é? No fundo, significa que os nossos objetivos foram cumpridos. Não é? Nós fomos entendidos. Não é? Fazer cultura é uma coisa que não traz um benefício, que traz N benefícios. Não é? E esses benefícios são tangíveis, quer a nível pessoal, quer a nível social, quer a nível económico, quer a nível simbólico, quer a nível de comunicação. Não é? E isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Depois, para o ano que vem, nós precisamos crescer, não é? E para nós precisarmos crescer, precisamos de apoio. Portanto, foi fundamental, a Marta Cândido, que é outra das minhas ex-alunas que trabalha comigo neste projeto específico, esteve durante um mês a coligir informação para nós conseguirmos fazer este gráfico. Este gráfico prova, não é, que há mais de 150 design weeks e bienais nas cidades de todo o mundo, okay? Explica onde é que elas estão, e explica também que 90% ou 95% destas iniciativas são ligadas às câmaras municipais e financiadas pelas câmaras municipais. Ou seja, direta ou diretamente, são financiadas pelo Estado. Significa que, e por agentes económicos, significa que efetivamente esta proposta de Lisboa ter uma Lisbon Design Week, não é? Não só não é disparatada, como efetivamente, não é? Se prova por A mais B que é possível e que será tão mais possível e tão mais importante quanto o Estado também puder estar connosco. Nós este ano já conseguimos ter a Câmara Municipal connosco. A Isabel Nini, que faz parte do Pelouro da Cultura e é a pessoa que é responsável, não é? Também, por grande parte,
pela forma estratégica como é desenvolvido, é apoiada a dinâmica cultural na Câmara Municipal de Lisboa, que o ano passado não quis estar na nossa talk, este ano quer estar na nossa talk. O ano passado não tinha maneira de nos ajudar, este ano não tem dinheiro, mas vai dar-nos a comunicação e visibilidade de toda a maneira, inclusive vamos ter MUPIs digitais e MUPIs em PPL, e vamos ter os mapas em todos os quiosques do turismo de Lisboa, e vamos ter o Ministro da Cultura e mais o Presidente da Câmara e mais todos, em todas as nossas openings e todas as nossas coisas. Portanto, nós vamos ter a presença institucional da Câmara e a presença institucional do ICEP connosco, porque são os dois organismos que nós consideramos importantes, sobretudo o ICEP como promotor do comércio externo, para estar dentro de Lisboa. Mas, como eu vos disse, para fazer este audit interno, para fazer este, nós temos que conseguir explicar as nossas razões de forma racional, não é? E, portanto, eu aqui explico basicamente o que é o valor do design, ok? Isto é, a McKinsey & Company é uma referência, não é, para o investimento de risco, não é, para os investidores. Portanto, os capitais, quem brinca com capitais e quem brinca com dinheiro e quem faz brinca, entre aspas, não é? Portanto, as pessoas que no fundo decidem onde é que se investe, não é? Basicamente precisam de entender qual é que é o modelo de negócio e qual é o modelo de benefício como determinante de investimento se faz. Portanto, se eles investem na saúde, sabem qual é o modelo de valor; se eles investem na medicina, sabem qual é o modelo; se é em viagens espaciais, se é em design, também têm que saber. E, portanto, isto já não é sequer o modelo construído por designers, é um modelo construído por uma como é que se chama aquilo? Uma empresa que tem como papel consultora, era isso que me faltava, como uma consultora, não é? Que efetivamente vive, não é? E ganha dinheiro e existe só unicamente como advisor destes mesmos mercados, e a explicar e fazer modelos de probabilidade e modelos de investimento e de retorno daquilo que são investimentos em diversas áreas. Ela desenha, não é, aquilo que é, não é, as probabilidades e a proposta de valor do ponto de vista puro do investimento, não é? E, portanto, quando nós fazemos aqui, não é, conseguimos perceber muito bem que eles pegam naquilo que nós em sala de aula dizemos, Carla, certo? Não é? E dizemos, olha, isto são as competências que vocês, isto são as ferramentas, isto são os, não é? E transformam isto, não é, num modelo efetivo de construção de valor, que possa ser explicado a quem não é designer, não é? Da mesma maneira que eles têm que explicar, não é, se tu queres investir em biologia molecular, também o que é a biologia molecular, quais são as suas ferramentas, quais são os seus pontos fortes e como é que elas constroem valor. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que este projeto para a cidade de Lisboa será viável, será apoiado pelo setor público, pelo privado, representa investimento nos seguintes eixos: cooperação, networking, imagem, visibilidade, reputação, ODS, não é? As questões sociais ou seja, Environmental, Social and Corporate Governance. Desculpa lá, há uma série de coisas que nós falamos em inglês e depois não há português. Os meus colegas dizem sempre, você está sempre a pôr coisas postas de pescado em inglês. Não há termos em português, quer dizer, em português não quer dizer nada, não é? Tu falas em ESG, alguém, toda a gente sabe o que é. Se nós começamos a falar como governação integrada de social e ambiental, nem há sigla, nem ninguém sabe o que isto é, não é? Pronto, mas pronto, passando isto. E os ODS, todos conhecem, não é? Que são os Objetivos para o Desenvolvimento Social da Comunidade Europeia e da ONU. E, portanto, além disso, temos a excelência, a inovação, o empreendedorismo e a internacionalização. Isto é sobretudo importante porque nós, em 2003, fomos considerados pela Comunidade Europeia como Lisboa, como capital da inovação. E quando nós falamos de que a capital europeia da inovação, atenção, que é só alavancada pela tecnologia, o design não está presente aqui. E a minha pergunta é como? Como é que o design não está presente? Não é? Como é que alguém que é capaz, só do ponto de vista tecnológico, não é? Portanto, neste momento, o nosso problema é que nós estamos, não é, a dar valor ao motor do Watt e não estamos a dar valor à guilhotina, não é? Ou seja, estamos a dar valor à ferramenta, mas não estamos a dar valor, não é, aos princípios, não é, sociais, humanistas, que estão e que vão, efetivamente, dar alguma utilidade à dita custa máquina a vapor, não é?
Portanto, sem criatividade, o que é que nos interessa a tecnologia? Certo? Portanto, Querida. estás a acabar a hora? Está quase. Está quase? Pronto. Então, aqui fazendo um wrap-up, aqui nós explicamos o que são os apoios e para que é que eles se destinam, ou seja, é importante que quem vos dá dinheiro ou quem participa com vocês perceba, não é? Nesse investimento, como é que ele é desdobrado e no que é que ele é, no que é que ele se traduz, não é? Depois, este é um dos primeiros objetivos, que é trazer o design para a rua. Portanto, esta ideia de nós agora, nós vamos convidar a Sílvia, que é uma nossa ex-aluna e que foi responsável por haver um gabinete de design colaborativo na faculdade, a Sílvia Matias, que ganhou o prémio do melhor design de comunicação do ano passado, a nível nacional, pelo Clube dos Criativos, a fazer um cartaz manifesto que vai estar por Lisboa e Itália. E a ideia, não é que o professor vai ao supermercado e vê um statement design, vai, né, sai do autocarro e vemos design. E, portanto, o design na rua é importante. A talk, que era para ser no Beato e vai passar a ser na faculdade, não é? Material versus material. Qual é o papel que nós podemos... Ou seja, o facto de nós termos low-tech, tradição, artesanato, o nosso subdesenvolvimento é a nossa maior riqueza. E como é que nós vamos, não é, provar isso, integrar isso naquilo que é a nova vaga de AI e a nova vaga de digitalização? A economia vai mudar e nós vamos estar em primeiro plano porque nós podemos oferecer o que mais ninguém consegue oferecer, certo? Que é o conhecimento oral, que é a mão de obra, que é a criatividade, que é, no fundo, aquilo que torna o português, não é, em português, não é? E aprendemos a dar valor a sermos portugueses e a sermos exatamente como nós somos ou como nós queremos ser. E não temos que nos alinhar por nenhum futuro, nem nenhum, não é, barítono exterior. Porque já percebemos que eles foram avançando e nós fomos poupados de 2 ou 3, não é, industrializações e 2 ou 3 avanços tecnológicos que se provaram completamente errados. E, portanto, nós temos uma vantagem gigantesca em relação aos outros todos. Depois trazemos as exposições a Lisboa e, obviamente, temos uma série de coisas, também vamos ter que fazer. Pronto. E, portanto, aqui depois falamos da equipe, falamos um bocadinho da Michelle, temos aqui o nosso comitê consultivo, não é? Em que nós temos o Luís Oliveira, que é da La Espada, que é das poucas indústrias que decidiu, efetivamente, prestar dinheiro à séria. Temos o Armando Ribeiro na comunicação, temos o Sam Baron, que esteve também na fábrica, é casado com uma colega nossa na faculdade, e por acaso até nem sabia, mas que é designer francês, mas que está cá a trabalhar. O Tony Grillo, que é um imigrante, porque é filho de imigrantes, é um engraçado, mas que de facto é uma pessoa muito importante, e eu estou aqui um bocadinho como investigadora. O Manuel Lara de Marteus e a Maria, que trabalham, um é designer e arquiteto, que trabalham no design Marteus. O Mercê, e agora também... E travou. Não sei se foi a gente. E, portanto... Não, pronto. Diz? Saiu a tela, desculpa. Pronto. Saiu a tela porque eu saí dali, não é? Pronto. Tá. Pronto. Pronto. Isto é o site, vocês podem ver mais coisas sobre o site, não é? Quem é quem, o que é que está para acontecer. Eu chamo a atenção para a Open Call que nós temos. É uma chamada de trabalhos que é transversal. Nós quisemos fazê-la transversal de propósito. Portanto, nós estamos a chamar todas as pessoas que fazem trabalhos do design à arquitetura, passando por tudo que vocês quiserem que sejam híbridos, para estarem depois expostos para já na Galeria da Roca Lisboa, nos restauradores, e depois viajar pelo Ana, diz, a Open Call é só para lisboetas ou para... Não, de tudo! Não, a única coisa que vocês têm que fazer, na realidade, é pertencerem à geração que segue a nossa. Não é? Portanto, terem menos de 35 anos. Portanto, nós achámos que isto era uma prenda da nossa geração, que é a geração X, para as gerações futuras. Eu também. Aquilo que nós podemos fazer na nossa geração é, efetivamente, batalhar para vocês, como as outras batalharam para nós. E, portanto, o que nós queremos aqui é sangue fresco. E queremos pessoas que tenham uma voz própria,
e damos-lhe um palco, e esse palco é um palco que não é só um palco físico, portanto não é só estarmos na Coca Galeria no meio dos restauradores, mas é depois termos na inauguração, não é, toda a imprensa internacional, não é, que vai lá estar e vai ver os vossos trabalhos. E mais, não vos fecharmos, não é, em arquitetos, e em designers, e em ilustradores, e em artesãos, e em nananã, e em nananã, e dizer, olha, faça o que bem lhe apetecer. Não é? Dê-nos o que tem de melhor, certo? Dê-nos a sua visão, corporize, não é? Portanto, nós nem sequer fazemos nenhuma distinção entre design de comunicação, ou design gráfico, ou design de equipamento, ou design de produto, ou design de... Nós não, nada, tudo que possa ser corporizado num objeto, esse objeto nem tem que ser 2D nem 3D, é um objeto, não é? Inclusive, nós podemos debater ou não se poderá ser ou não digital, isso é uma questão que ainda está assim meio nas entrelinhas. Pode ser uma coisa só sensorial, pode ter cheiro, pode ter movimento, pode ter som, pode ter não é? Pode ser uma coisa para ser sentido pelas mãos, pode, whatever, mas efetivamente, não é? Isto é mesmo um open call para quem não está cheio de aranhas como nós, basicamente, não é? E quem efetivamente vai ter a vantagem de quando nós todos, já estamos todos à beira da reforma, não é? Se bem que os artistas se reformam muito pouco ou não se reformam nunca, mas a verdade é que o mundo vai ser vosso. É? E eu gostava muito de começar a ter alguma, que vocês partilhassem comigo e com a equipe da Lisbon Design Week a vossa visão. É? Nós temos a maior das curiosidades sobre o que é que vocês pensam, o que é que vocês sentem, o que é que vocês imaginam, do que é que vocês falam, mas não é nas redes sociais, não é? É entre vocês, o que é que vocês segredam, não é? O que é que está dentro das vossas cabeças, não é? E isso, aquilo que nós podemos fazer é investir tempo, dinheiro, sabedoria, know-how, networking, não é? E convidá-los, não é? A partilharem com vocês aquilo que vai dentro de vocês e dar-vos uma oportunidade de sussurrar, gritar, chiar, cantar, whatever que vocês queiram, mas de facto partilhar a vossa visão e a vossa vida connosco. Eu espero que isto seja de alguma utilidade, esta minha aula, não é? Eu parece que me perco um pouco, mas não perco. Esta ideia é vocês perceberem que quando nós fazemos design, não é muito importante percebermos porque é que nós nos estamos a mover. Não é? Não nos movermos a seco, não sermos losers. Olha, desenho um candeeiro. Desenho um candeeiro por carga d'água. Não é? Se eu não quiser. Não é? O que é o raio um candeeiro? Eu posso desenhar um candeeiro, mas pode ser um buraco no telhado. Então você tem a luz do sol, certo? Isso não se qualifica? Não é? Porquê é que isto tem que ser uma coisa chata? Não tem. Não é? E de facto nós há muito tempo que saltámos de ser pessoas presas ao estirador para ser pessoas que estão nos boards, nos conselhos de administração, na parte estratégica, na parte política, na parte social, nos organismos públicos, nas escolas, não é? No dia-a-dia, em casa, não é? No autocarro, não é? Na horta, onde vocês quiserem, e inocular todos os sítios onde não há design com design, na nossa maneira de fazer design. E esse design não tem que admitir um prefixo nem um sufixo, só tem que ser exatamente o que vocês querem fazer. Certo? Pronto. Eu não sei se têm alguma dúvida. Se isto ajudou. Bem. Querem partilhar alguma coisa comigo também? Não? Não? Não, acho que... Foi uma seca, desculpa. Não, Não. não. Eu acho que foi muito para digerir, assim. É? Foi muito para digerir. Tá. Eu falo muito rápido, é um horror. E por outro lado, uma puxada também de orelha, né? Porque assim, você colocou neles um peso, e uma Responsabilidade. responsabilidade, exato, para que futuro que é esse, sabe? E que eles têm Mas eu acho que eles têm essa que quer, assim, que eles têm que alterar, sabe? O discurso da minha geração para a vossa não pode ser coitadinhos dos parvinhos que estão no TikTok. Não pode. Isto não faz sentido nenhum. Estão a ver? Espera aí. Por causa da geração que ela Está aqui uma questão. É. O que é que... Por que é dos 35 para baixo? Por que não é Porque assim, tu podes buscar depois na internet, não é? Nós temos, as gerações estão por núcleo, não é? Nós somos as gerações X, depois tens a Y, a Z, não é? E, portanto, no fundo, a fratura está aí. Estás a perceber?
até aos 35 anos são as pessoas que, teoricamente, até porque vocês, não é, com estas mudanças todas da sociedade, não quer dizer que não haja imensas exceções, mas efetivamente vocês estão a entrar no mercado de trabalho mais tarde, estão a conseguir construir a vossa identidade e a vossa vida individual mais tarde, certo? E, portanto, se nos meus avós casavam-se com 13 anos, se a minha mãe se casava com 20 e já trabalhava aos não sei quê, não é? A verdade é que vocês agora tiram, depois tiram uma pós-graduação, depois fazem um doutoramento, depois fazem uma especialização, depois, não é? E são infantilizados, não é? No bom e no mau sentido, mas, não é? Até muito tarde. Não é? E, portanto, nós não queremos, nós achamos que jovens designers são jovens até aos 20 anos, não é? Nós tivemos que olhar para as estatísticas, aliás, é uma coisa que eu vos convido a fazer, não é? Olhar para as estatísticas, perceber o que é que está a acontecer na Unesco, o que é que está a acontecer na América, o que é que está a acontecer na Europa, o que é que está a acontecer no mundo inteiro, o que é que está a acontecer em Portugal. Não é? E vocês têm a Eurostat e têm também a Fundação Manuel dos Santos com a Prodata, não é? Que tem estas coisas de uma maneira muito inteligível, não é? Quando nós estávamos a falar de paridade, não é? Vocês não sei se têm ideia, mas a paridade entre homens e mulheres na universidade, não é? Na Unesco, foi atingida em 2015. Em 2015, pela primeira vez na história da humanidade, havia tantos homens como mulheres na universidade. E nós não estamos a falar só nos cursos que eram tipicamente femininos ou tipicamente masculinos. Não. Naqueles 23 países, 26, não é? Todos os cursos, não é? Obviamente, em média, não é? Tinham atingido a paridade. Havia tantos homens como mulheres. Em 2020, nós temos 70% de mulheres e 20% de homens. Não é? A estatística mostra-nos que, efetivamente, não é? Por várias questões, está aqui a haver uma polarização. Vocês são uma geração muito diferente da nossa. E os desafios que vocês têm são diferentes dos nossos. E, portanto, para nós, foi não só importante apanhar as pessoas, ou seja, nós, em vez de correr o risco de jovem designer é quem tem 20 anos, como eu, com 20 anos era jovem designer, mas tivemos que olhar para as estatísticas e para a realidade social e perceber que uma pessoa com 35 anos, neste momento, na sociedade, não é, está na fase em que, eventualmente, uma pessoa da minha geração estava quando tinha 20 anos. Entendes? E quando nós falamos dos meus pais, não é? Os meus pais podiam começar a trabalhar ainda antes, muitas vezes, de tirar o curso. Aliás, na geração dos meus pais, a geração em que mais pessoas tiravam o curso, já estavam casados e tinham filhos e não sei o quê. Mas ter uma casa custava 10% do orçamento familiar. Certo? Uma pessoa era paga 300 vezes mais do que vocês são pagos agora. Trabalhava cerca de 40% menos. Tinha muito mais regalias. E quando vocês olham para isto, deixam de começar a dizer esta geração, não sei o quê, para pensar, não. O que está mal é a sociedade. Vocês têm que se organizar. Certo? Porque vocês são a geração que tem, isto está aprovado, têm mais informação, têm mais formação, são mais viajados, têm mais respeito pela diversidade, são mais preocupados com o ambiente. Portanto, vocês, no fundo, estas últimas gerações, as gerações a seguir a mim, que são as gerações totalmente digitais, não é? Porque nós somos aquela que era meio analógica, meio digital, não é? Os meus pais eram completamente analógicos. O meu pai não é bem, porque o meu pai tem 80 anos e tem sempre o iPhone 15 e quem sabe o que é que acontece mais tecnológico, mas é uma exceção, não é? Mas, na realidade, elas foram todos digitais, não é? Nós somos meio digitais, meio analógicos, não é? Eu tive o meu primeiro computador, estava no terceiro ano da faculdade, era um IBM que ocupava uma secretária, certo? Não é? A geração mais nova, não é? Que está agora a entrar na faculdade, a partir dos 2 anos, não é? Vive agarrada, ano e meio, já sabe mudar o canal de uma televisão, certo? São quase só digitais. Mais, o meu primeiro carro era um Renault 4, eu partia a embreagem, eu abria, pegava num cordel, passava o cordel, não é? O cabo da embreagem e guiava, estão a ver? E vocês agora abrem um carro e têm lá o logotipo SEAT, não é? Olhem o meu telefone, eu consegui desmontar o telefone backlit dos meus avós. Vocês agora, os objetos são caixas pretas, certo? Só ou não são? Sim. Portanto, a relação que vocês têm com a realidade é diferente da minha. Mas não é pior, é diferente. E eu, quando estou a falar com vocês, tenho que perceber, não é? Que eu tenho que acomodar e tenho que conseguir ser sensível às estas diferenças e validar estas diferenças. Porque não se pode mudar sem ser diferente. Eu não é?
Eu posso não perceber muita coisa do que vocês fazem, não é? Mas posso perceber que as pessoas, se ficam na mesma, não mudam. Portanto, eu não posso querer que vocês sejam iguais a mim, não é? Ou à minha geração, certo? Portanto, as gerações X, Y e Z são, de facto, as gerações que são as gerações que se seguem. E não é uma, mas duas, porque estas gerações também são contamináveis, não é? Estas coisas não são... Quando nós fazemos estatística, o que nós tentamos é criar barreiras em intervalos em que a verdade lá caiba. Mas quando estamos a falar de estatística qualitativa, nós temos que olhar para estes números e perceber qual é a realidade deles. E, portanto, se uma baliza não nos é suficiente, temos que usar duas, certo? Porque nós queremos ser abrangentes. Portanto, eu quero que as pessoas que estão na escola, que vão começar o curso agora, as pessoas que estão agora no curso, as pessoas que estão ainda a batalhar por ter o seu lugar dentro da sua profissão, e as pessoas que já começaram a ter, e que já tiveram estágios, e que já fizeram preparações, e que estão a mudar, e que têm uma experiência já de trabalho, mas com os vossos olhos e não com os meus, que as três venham dialogar connosco, não é? E nós com eles, para percebermos efetivamente, de uma maneira mais informada, quem é que vocês são. E quando nós todos juntos construímos o futuro da amanhã, não é? Aquilo que nós podemos fazer é uma plataforma para depois vocês saltarem. E quanto melhor for este trampolim, não é? E quanto mais pontos houver entre nós os dois, melhor. Certo? E essa responsabilidade, eu acho que é a melhor coisa que vocês podem ter. Não é? Porque não é só uma responsabilidade, é uma curiosidade. Estás a ver? E a curiosidade é a melhor forma de diplomacia. Não é? Se em vez de eu vos acusar, eu vos perguntar, em vez de vocês fazerem uma ideia pré-concebida de qualquer coisa, perguntarem, a pergunta, não é? É aquele caminho maravilhoso, não é? Que nos abre uns para os outros. Certo? Não é? E, portanto, eu acho que é muito engraçado quando vocês, e isso acontece com muitos dos meus alunos, diz da casa, quando nós começamos a dizer, não, nós queremos a vossa cabeça, nós queremos saber o que é que vocês pensam, não é? Porque design é isto. Design é vocês afirmarem-se em terem uma voz, não é? E é um meio, é uma ferramenta que depois vos permite navegar numa série de outras e instrumentalizar aquilo que vocês rodeiam. Para um designer, o mundo é uma caixinha de ferramentas. Estão a ver aquela coisa da caixinha de chocolate do Forrest Gump? Viram um filme? Sim, não? Sabe o que é que eu estou a falar? Sim. Forrest Gump? As pessoas sabem, vocês, se calhar, não sabem. Sabe? Não é? Portanto, esta ideia de que nós só estamos fechados dentro das coisas se nós nos fecharmos, e que é sempre possível, não é? Desenhar o nosso futuro, e o design serve exatamente para isso, para nós nos desenharmos a nós como o nosso primeiro projeto. Não é? É uma coisa que eu acho que é sempre muito simpática da vossa parte. Não é? E a verdade é que a experiência que eu tenho com a Carla, que é quanto mais louca é a proposta que nós fazemos, quanto mais exigente é, quanto mais difícil, não é? Melhores, não é? São aquilo que nós conseguimos. E não é principalmente para nós, mas é para vocês. Não é? A nível de descoberta e de, não é? de solidificação e não é? E de despreocupação em relação e de vontade, efetivamente, de participarem. Eu acho que vocês não têm vontade nenhuma de participar num Estado, numa sociedade em que vos dá zero de valor, certo? Não é? Eu também não queria ser paga, trabalhar num sítio em que ninguém gosta de mim, ninguém me paga, ninguém me pergunta nada, ninguém quer saber da minha opinião para coisa nenhuma, não é? Também não queria, certo? O que é que vocês vão de querer? Não é? Agora, o trabalho de mudar isto é mais vosso que nosso, certo? Nós trouxemos mal ou bem, e acho que está bastante mal, não é? As coisas até aqui, e lutámos por algumas coisas até aqui. A vantagem é que, de facto, aquilo que não é sustentável, acaba por cair. E nós podemos segurá-los, não é? Esta coisa de vocês também ficarem mais tempo connosco em casa, também nos permite, e nós podemos fazer isso, acomodar-vos, também nos permite ter a opção. Então, ouça, não tenho a minha casa, é uma chatice, mas a verdade é que eu não tenho que não é? Que ir trabalhar, não interessa para quem, não interessa em que circunstâncias, eu não tenho que ser, não é? Não tenho que ser exposto ou alinhar ou alimentar um sistema que eu não acredito. Porque, graças a Deus, nós podemos ter feito muitas coisas mais, mas essa coisa fazemos bem, não é? Damos-vos e conseguimos acomodar-vos o tempo suficiente para que vocês depois saltem como vocês querem saltar e voem como vocês querem voar. Certo? Concordam comigo ou não? Sim. Sim? Não? Boa. Sim.
Acho que vou dormir com essas perguntas na cabeça. Assim, tipo, o que eu quero ser, Sim, mesmo estômago. qual é o meu papel no mundo, sabe? Tudo isso. Tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Acho que é isso. Podemos dar por encerrado? Sim, querida. Obrigada. Olha, muito obrigada por me ouvirem. Desculpem se foi uma seca. Espero que sabem que tem uma porta aberta. Estão para já convidados a serem e a participarem não só na Open Call, como em todas as outras iniciativas da Lisbon Design Week. A Carla vai estar presente na Talk este ano connosco. Vamos ter um robô, portanto, vamos ter um robô ativado por vós que vai estar, ou seja, temos o flantal e o robô. E o robô não vai estar lá em demonstração, vai lá estar como nós. Claro que os génios da inteligência artificial me avisam que, perguntando a mesma coisa, vai sempre obter a mesma resposta. E essa resposta poderá não ser aquela, mas é aquela que nós temos. Eu acho que também é muito engraçado nós podermos sentar os robôs ao nosso lado, não como opositores, não como animais amestrados, mas como nós. Não é? Olha, bora lá, não é? Trazer aqui a ameaça e beber uns copos com a ameaça. Bora? Para ver como é que isto corre. Ok? E portanto, todas as parcerias que nós podemos fazer também entre as nossas instituições de ensino, nós estamos sempre preparados para isso. Aliás, nós vamos estar, a Faculdade de Belas Artes vai estar aberta durante a Lisbon Design Week, e portanto, se Carla quiseres convidar alguém que venha visitar-nos durante essa semana e que possa até inclusive dar uma aula, participar em algum workshop, ou quiserem os vossos alunos visitarem-nos também, porque nós vamos ter, como disse, a faculdade aberta ao público durante a Lisbon Design Week, nós teremos gosto em poder contar com vocês e estar connosco. E à medida, nós esta semana já vamos fechar a press release, portanto eu vou-vos dando informação, eu vou-vos chamando a atenção, portanto para a semana nós já podemos revelar quais são os 75 lugares, os 75 eventos que vão acontecer em Lisboa. Nós passámos de 50 para 75, 50%. O que é que vai acontecer, em que datas, como, para vocês começarem também a fazer save the date nos vossos calendários, sobre aquilo que vocês querem ver e desfrutar durante esta semana. E basicamente é pensarem, o design não é só uma paixão, é alegria, não é? E vocês olham para a Carla e sabem isso, não é? É alegria, design é alegria, não é? Não é? É ser feliz a fazer, não é? Os meus filhos acham um horror que me paguem só para eu brinco o dia todo e só paga para brincar, não é? Porquê? Porque é que alguém me pede para fazer disparates, para fazer bonecos, para, não é? Estruturar projetos impossíveis e pagam-me. Estão a ver? Ser ridícula, só fazer o que me apetece, não é? Ter as últimas disparates e pagam. É maravilhoso, não é? É a única profissão em que isto acontece, não é? Não, quer dizer, há outros tipos, são os humoristas também, não é? Também podem fazer isso. Vocês viram o Hermano José ontem a agradecer o prémio de cultural? Sim, não. Sim. É maravilhoso. Não viram? Se não viram, vão ver, porque temos o tipo a dizer, a agradecer a medalha de mérito cultural da parte do Primeiro-Ministro e a dizer que para ele aquilo tinha um sabor especial, não só por ser uma medalha de mérito de valor cultural, como ainda por ser-se dado a um governo completamente emocionário e, portanto, as pessoas que estão a dar o prémio para a semana já não mandam nada. Maravilhoso. E o António Costa revelava-se de riso. Olha, que foi uma coisa maravilhosa. Portanto, eu acho que estas coisas são assim. E se vocês quiserem saber quem é que é a grande coisa, agora vejam o John Clee, como é que se chama? Do Monty Python, o John não é queijo, não é cheese, é John. Ai! Ele tem um nome estúpido. Cleese. É Cleese. John Cleese. John Cleese. Além de nos seguirem, devem nos seguir. Não, ele não é só divertido. Ele, neste momento, é a pessoa que é mais bem paga no mundo inteiro para falar sobre criatividade. Ele tem um livrinho sobre criatividade, que é um livro muito bonito. Ele tem, neste momento, de livros e fez um negócio e anda a viajar pelo mundo inteiro a ser paga peso de ouro só para falar sobre criatividade. Não é? Portanto, neste momento é o grande guru da criatividade, e é mesmo.
Então, querida, depois você vai ter que mandar esse livro e o do Leonardo da Vinci, tá bem? Para eu poder E comparar com ele. outra coisa que eu vos aconselho a ler, que é o Pós-Modernismo explicado às crianças, onde Então, o esse também. explica porque é que a Revolução, ou seja, porque é que a Revolução dos alunos se fez e porque é que o pós-modernismo aparece e qual é a importância de não se deixarem, nenhuma geração deixar de dominar pela narrativa vigente. E é uma coisa muito bonita. Então, Ok? você sai daqui com três Livros. três exercícios, três tarefas, de passar os 3 livros para gente, tá bem? Sim, senhora. Carla, Miguel, muito obrigada por me terem convidado. Obrigado também. Obrigada, viu? Até a próxima. Beijinhos. Tchau. Muito bom.